Então, a partir desse momento, nós retornamos ao estudo do Sefer Reason Above All, do Rabino Israel Drazin. Nesse 25º capítulo, ele trata de um tema legal, que dá, na verdade, prosseguimento a uns temas que já foram pincelados, só que ele dá prosseguimento com um exemplo específico, talvez até na intenção de ensinar, digamos assim, a metodologia, um pouco mais da metodologia dos rabinos. E talvez por isso ele tenha colocado como pergunta provocativa desse capítulo, por que é que o Davi foi proibido de construir o templo? Ele começa o capítulo dizendo que nós vimos muitos exemplos de rabinos que eram muito estimados, para todos os efeitos, grandes estudiosos, e não obstante, eles não concordavam em interpretações do texto bíblico. E ele complementa dizendo, bom, embora não exista uma interpretação, digamos assim, única do texto bíblico, ele está falando no sentido de não existe a interpretação certa, né? Tem várias interpretações e a pessoa é que tem que decidir isso daí. Ele falou, na verdade, o que nós fizemos desde o começo do livro? Nós enfatizamos o nosso ponto de vista, que é o método maimonidiano, chamado também de método racionalista, que, portanto, enfatiza o uso da razão no entendimento da Torá. E é mais ou menos aquilo que nós falamos sobre o estudo do Guia dos Perplexos, de que o racionalismo é sobretudo uma escolha nossa, uma escolha que reflete a nossa Neshama, que reflete a nossa consciência, não é? Reflete aquilo que nós somos. Então, é natural para nós interpretar as coisas de maneira mais naturalista e racional. E ele complementa, como Ibn Ezra escreveu nas suas duas introduções ao seu comentário da Torá, a tradição judaica, ela não obriga, nem desobriga uma pessoa, não obriga a aceitar opiniões absurdas, e nem desobriga uma pessoa de buscar uma interpretação que seja razoável para ela. Porque você recebeu, digamos assim, uma explicação que você não achou satisfatória, e aí você, nesse caso, não teria, ou não se sentiria obrigado a ir além, né, e buscar mais informações. Muito pelo contrário, Ibn Ezra dizia. Né? A grande preocupação dos rabinos da tradição talmúdica era com a prática dos rituais que eles estavam estabelecendo. Essa era a preocupação deles. Eles não estavam tão preocupados com o jeito que a pessoa interpreta o texto bíblico, com as suas noções teológicas, contanto que não fira os fundamentos. Né? E aí é por isso que eles demonstravam isso, mesmo discordando 360 graus de outros sábios, e discordando a ponto de alguns deles nem se falarem. Né? Mas nunca desautorizando o outro. Nunca dizendo, você não pode falar. Você não pode falar. Pode falar tudo. Né? Se o cara que fala absurdo pode falar, então todo mundo pode falar. E sobre esse ponto, então, eles colocaram a preocupação deles só na questão ritualística, porque o judaísmo que veio do período talmúdico era um judaísmo em construção. E o judaísmo passou por muita transformação, desde o período bíblico até o período talmúdico, e continuamente assim, mesmo que a partir do século X, com ênfase no século XIII, com cristalização no século XVII, surgiram os movimentos que querem enrijecer, ou seja, que não querem mais aceitar as modificações e adaptações dos tempos, imitando o estilo da Igreja Católica. Né? Então não é à toa que esses grupos também eram da área do planeta onde os católicos dominavam. E aí essa ideia deles pegou, e a ortodoxia é criada através desse tipo de olhar, de não se modificar, de não se adaptar, de não melhorar
o sistema. Mas o material do Talmud e da Mishnah, ele, na verdade, é isso. Ele é como se a Torá fosse, como se os rituais fossem, vamos até ser mais específicos. Livros como Shulchan Aruch, Mishneh Torah, esses livros de leis, eles são como um manual de usuário. Como usar a religião, ou seja, como faz o ritual, né? Como reza, como faz o negócio, que posição tem que estar, está de pé, está sentado, está virado, o que é. Agora, o Talmud, a Mishnah e esses livros, eles são os manuais de reparo da religião. Quando a religião perde o seu norte, e isso acontece de uma maneira muito fácil. Então precisa ter gente com a capacidade de corrigir e saber quais são as regras de correção, que foi exatamente o que os rabinos fizeram e exatamente o que eles estabeleceram para que os futuros assim fizessem. E o que eles conseguiram fazer é uma coisa incrível, porque o judaísmo que eles reinventaram, ele é absolutamente diferente do judaísmo bíblico. Se um israelita bíblico viesse do mundo antigo, né, e visse como que é feito hoje em sinagoga, ele ia falar, mas o que é que vocês estão fazendo afinal? Onde estão as ofertas? Não é? Quer dizer, não tem templo. E daí? Faz uma bamá e resolve a coisa. Né? Então, eles tinham outra visão de como a religião. Né? E aí ele ia olhar as pessoas rezando no Sidur e ia falar, por que vocês estão lendo isso obsessivamente? A gente está rezando. Mas por que não faz um poema e lê o poema e pronto? Porque nada disso existia. E certamente muitos desses personagens do período bíblico iam olhar as pessoas de tefilim na sinagoga e ia falar, o que é esse negócio que vocês estão vestindo? Nunca ouvimos falar disso daí. Então, assim, e não é de estranhar isso, porque parece que eu estou falando uma grande inovação. Mas isso acontece dentro da Bíblia hebraica. Você tem cenas na época do Esdra, em que o livro diz assim, aquelas pessoas estavam fazendo Sukkot pela primeira vez. E a mesma coisa, você tem num período logo do Yehoshua, onde fala assim, Yehoshua fez a circuncisão daqueles israelitas, que não tinham feito a circuncisão. Aí você fala, caramba, não tinha ainda feito esse negócio. Então, era um outro olhar sobre a religião. E certamente o judaísmo foi transformado no período do Talmud. E, portanto, ele precisa de novas transformações para atender os novos tempos. E essa característica de ver a nossa religião como mutável, ela não pode só afetar o nosso entendimento dos rituais. Ela deve afetar o nosso olhar sobre a literatura que nós temos, e no caso, a maneira como nós lemos o texto bíblico. E esse capítulo do livro, portanto, nos traz à tona, nos reforça este importante princípio, né, de que nós não somos sola escritura, nós não somos como, nós não temos esse comportamento por considerá-lo insano, não é? De ficar bitolado no livro e dizer que nada pode mudar. Ainda que existam judeus assim, eles não são o judaísmo, eles são só um grupo que resolveu fazer isso. Mas eles, entendeu? É um grupo, eles resolveram fazer isso daí. Eles não são nem maioria, eles não respondem por todos os judeus, e por mais que queiram dizer assim, né, e vender essa imagem, e portanto também não tem voz absoluta na interpretação do texto, e nem de nada, não tem voz absoluta dentro da nossa tradição. Nós temos diversas vozes, aí vai do seu bom senso, do seu grau de consciência. Muito bem, aí o Drazen prossegue para dizer assim, e pode surpreender algumas pessoas, né, aprender que a Bíblia mesma, ela tem informações, cenas, narrativas que conflitam uma com a outra. Eu acho engraçado ele falar isso, né? Porque eu acho muito difícil uma pessoa realmente não saber disso, que o texto bíblico tem uma série de contradições. Mas às vezes eu me lembro daquela pessoa que não teve acesso nenhum, né? Que pegou um livro traduzido, leu, aí se gaba de ter lido o livro sei lá quantas vezes, de capa a capa, como se isso significasse alguma coisa, né? E aí eu lembro desse pessoal e falo, bom, talvez esse pessoal não saiba, né? Ou desconfie, mas tem medo de falar, porque a religião impede de falar. Mas os exemplos que nós vamos ver são exemplos muito evidentes de contradição. Então, se uma pessoa lê com atenção, ela vai perceber, né?
Aí ele diz que um exemplo é encontrado em 3 livros das Escrituras, que falam da mesma coisa, mas são 3 livros diferentes, por isso que é legal, que discursam sobre o motivo pelo qual o Davi foi proibido pelo divino de construir o templo em Jerusalém. Vocês que já têm conhecimento de Bíblia e estudam conosco há mais tempo, vocês sabem dessa história. Davi queria fazer o templo. E o Hashem achou ruim disso daí. Mas cada livro dá um motivo por isso. E aí o Drazen diz, então vamos olhar esses 3 cenários, essas 3 narrativas, vamos examinar da perspectiva do Ramban, da perspectiva racionalista, conforme ele orienta no Guia dos Perplexos, tomo 3, capítulo 32, para que aquilo sirva de base para a nossa discussão sobre o entendimento de que as pessoas, no caso do nosso povo, da nossa tradição, discordam, não sobre questões triviais, como querem vender, mas sobre questões fundamentais mesmo, e mesmo assim deixa cada um ter a sua visão, né? Mesmo reprovando veementemente aquela visão, mas é a visão do cara, o que vai se fazer? Né? Discordo totalmente, mas é a visão dele, não tem o que fazer. E essa é a postura tradicional do judaísmo. Ela pode até discordar. Como vocês viram num outro estudo nosso, sobre o guia, quando nós falamos do Aher, e nós falamos da atitude dos rabinos em relação ao Aher. Apesar de ele ter saído da religião, de ele ter largado para lá, não pratica ritual, não faz shabat, não come kasher, não faz nada. Os rabinos não tratavam ele mal. Muito pelo contrário, tentavam toda hora convidá-lo de uma maneira sensível, com jeitinho, para fazer, vem de novo, a gente quer que você venha aqui rezar com a gente, fazer as coisas com a gente. E ele estava magoadinho, ele não queria, e assim foi, né? E mesmo quando o Rabino Yehudá Nassi quis guardar mágoa contra ele, né? Naquela cena da filha, o Hashem acha ruim com ele, né? Ou seja, a narrativa do Talmud quer construir uma imagem de que eu sei que você pode ter até essa identificação com essa ideia. E aí faz você ter um sentimento negativo. Mas lembre-se do susto que o Hashem deu no Rabino Yehudá Nassi, se nada mais te convencer. Não é? No sentido de dizer que nós temos que ter essa visão tolerante, mesmo com os nossos mais ferrenhos adversários ideológicos. Temos que ter. Não temos que concordar com o que não concordamos, não se trata disso. Mas trata de você saber que tem aquela visão também, né? Que um considera equivocado por uma razão, outro por outra, enfim. Mas existe. E a nossa população, portanto, não desqualificava naquela época uns aos outros por causa de posições diferentes. Hoje em dia desqualifica, excomunga, diz que não é judeu, não sei o que, esse papo furado todo. Mas que isso aí é só insanidade mesmo, mentalidade egóica, enfim. O ego é separatista, é uma das suas características, né? E aí, as perguntas que esse capítulo vai procurar nos responder são 5. O que levou Davi a querer construir templo? Né? Começa por aí. Qual a explicação que foi dada no Sefer Shmuel do divino ter proibido o Davi, não ter gostado do plano dele? Qual a razão do livro de Divrei Hayamim ter feito uma lista das objeções do divino? E qual a razão do Sefer Melachim relatar a reação, aquilo como reação do divino? E como é que nós temos que entender o fato de que nós temos narrativas diferentes para o mesmo tipo de evento? Né? Em tese, se foi uma mesma coisa, todos não deviam estar falando a mesma coisa? Então ele começa com essa questão do desejo do Davi de construir templo. Então ele começa assim, a primeira casa, né, o apelido do primeiro templo, né, a primeira casa, foi construída por Moshe simplesmente como uma tenda, uma estrutura de uma tenda. Então a primeira casa, o primeiro, aspas, templo que Israel teve, não era um templo como um templo de pedra, mas era uma tenda. Era uma tenda, um mishkan. Essa é a expressão em ivrit, né? Mishkan, uma tenda. E ele permaneceu uma tenda por centenas de anos, mesmo depois dos israelitas já estarem estabelecidos em Canaã
e terem até, enfim, feito casas para eles mesmos e tal, era quase que já uma tradição o divino habitar, né, ou ser representado numa tenda que, né, ficava num específico local, de vez em vez mudava de localidade, tal. Mas o divino era buscado naquela tenda específica, especificamente preparada para isso, digamos assim. E você tem pequenas exceções para a ideia no caso do tabernáculo de Shiló, que foi, digamos assim, a mudança de localização e tal. E, de qualquer maneira, o tabernáculo de Shiló era uma construção também semi-permanente. Não era nada fixo. Guarde essa informação, né? Porque, às vezes, nós não refletimos sobre isso com a devida acuidade. Não é? O divino autoriza, não ordena, autoriza que os hebreus façam aqueles rituais que eles gostavam de fazer, as festas deles lá, o churrasco que eles faziam, desde os tempos antigos. Cultura de se fazer isso é muito antiga, não é uma questão de hebreus, é uma coisa assim que desde os povos antigos, assírios, os médios, os persas, os babilônicos, todos eles faziam os ritos com algum tipo de oferta. E a questão de você comer os animais na oferta, compartilhar o churrasco ali com todo mundo, isso era considerado uma celebração ao divino. Algo muito natural para povos do mundo antigo, compartilhando coisas da sua produção, né? No caso do seu alimento. Era uma maneira de juntar a ideia de tzedakah, de você fazer tzedakah, com a ideia de você celebrar o divino, tudo numa coisa só. Então, o divino não ordena fazer isso na Torá, mas ele concede isso. Os rabinos notaram isso, mostrando que não tem na Torá o mandamento, você vai trazer uma oferta. E sim, a Torá se expressa sobre isso, dizendo, quando você trazer uma oferta, né, quando você quiser trazer uma oferta, vocês vão fazer desse ou daquele jeito. A Torá só começa a impor obrigações de oferta quando se trata da oferta de pecado e de culpa. Porque aí ela diz, a pessoa comete o erro, ele trará a oferta. Aí nesse caso específico ela usa essa linguagem de ordem, mas é porque espera que a pessoa não erre. Né? Então, por isso que o Shlomo chamava essas ofertas de a oferta do tolo, né? Do que não presta atenção. E se você olhar bem os estudos dos sábios sobre como evitar esse tipo de oferta, você nunca vai ter que levar esse tipo de oferta. Exceto em rituais muito específicos e obrigatórios, que nem o Yom Kippur tinha algumas dessas, independente de quão bem sucedido você tivesse sido no ano. Então, não obstante a isso, o divino tinha como representação uma tenda móvel. E aí o Drazen diz assim, se o santuário, se essa tenda santuário, né, do período bíblico, tivesse, se ela foi propositalmente construída numa característica não permanente, porque era montado e desmontado o tempo todo, se isso enfatizava, né, que o divino não tinha casa, enfatizava também que o divino não era corpóreo, né? E, portanto, o divino não tinha casa para habitar. Então, o Drazen está trazendo a ideia de que os hebreus começaram a sua ideia de culto do divino sem fazer uma estrutura fixa, justamente para dizer que o divino não mora em lugar nenhum. Por isso que dava para desfazer a tenda, desmontar toda ela, depois montar de novo, o local sagrado tudo de novo, depois desmontar de novo, depois montar de novo. Toda essa coisa de você tirar o divino da localidade, de desafixar a ideia de um lugar. Muito diferente de locais de idolatria, por exemplo, que eram locais fixos. Né? Você pega um local onde tem uma estátua de um determinado deus e não pode tirar ela dali. Aquele local é sagrado. Se crescer uma cidade ali, ela vai crescer em torno daquilo. Né? Vão fazer um cercadinho, aquilo ali vai ser um local que não pode mexer, que é um local considerado importante. E os hebreus não começaram com essa abordagem do divino. Né? Eles tinham um local sagrado, mas ele não era fixo. Ele se move de local para local. Então ele fala, era um ponto de encontro temporário. E engraçado ele falar ponto de encontro, porque ele está lembrando da Bíblia hebraica. Porque a Bíblia hebraica chama o Mishkan de tenda do encontro. Né? Mishkan Aedah, a tenda do encontro. Alguns traduzem a tenda do testemunho, né? Ou seja, da experiência. A tenda da experiência, a tenda do encontro. Então, como era um encontro,
não era assim, vem na minha casa, né? A gente armou a tenda aqui para a gente se encontrar com o divino aqui, fosse o lugar que fosse, né? E era sempre nessa ideia de ser algo temporário. Então, ele fala assim, nós podemos facilmente entender o que o Maimônides está dizendo no Guia dos Perplexos, no trecho referido, que é o tomo 3, capítulo 32, de que as pessoas poderiam ir na tenda do encontro quando elas, falando de uma maneira figurativa, quisessem encontrar o divino. Quer dizer, encontrar o divino na linguagem figurativa significa experimentar o divino, que metaforicamente vinha para permitia, né, que eles tivessem essa experiência, isso quer dizer, vinha através daquela experiência, daquele fenômeno ali nos rituais, né? E os sábios entre os israelitas entenderam que o divino não vivia lá, não visitava lá, por isso que eles desmontavam o Mishkan, né? Quer dizer, se a pessoa tivesse mesmo essa visão e tal, ela não ia querer desmontar nunca o negócio, ia querer dizer que o divino apareceu aqui, vamos deixar isso aqui quieto. Mas não, eles não tinham esse negócio, eles desmontavam, guardavam as peças, tudo, depois montavam de novo. Então as pessoas podiam sentir, no caso, interagir, se identificar com aquilo e para poder ter as experiências emocionais, porque toda experiência emocional e mental, ela ocorre através da identificação com uma determinada ideia. Então o que a Torá fez? A Torá expurgou Israel das ideias idólatras, que manipulavam suas emoções e aumentavam a sua identificação com o Yetzer Hará, e colocou algo para que eles pudessem se identificar. É por isso que os rituais foram todos centrados no tabernáculo. Nós já falamos disso, mas nunca é demais reiterar. O tabernáculo tirava dos israelitas a liberdade de fazer o culto eles mesmos. Antes de tabernáculo, eles faziam cada um as suas ofertas, nas suas casas, né? Com a sua bamá, que é o seu altar particular. Então o cara ou fazia no quintal dele, ou ele queria fazer um negócio mais diferente, aí ele subia no topo de um morro e fazia uma bamá lá naquele topo, e ali ele fazia a sua fogueira e ali ele fazia a sua oferta. E era desse jeito, no mundo antigo, o tipo de culto que tinha, né? Só que aí, na instituição da Torá como sistema para Israel, e no objetivo que a Torá tem de erradicar a idolatria, percebeu-se que, ao longo do tempo, eles absorveram tudo quanto é concepções que, na verdade, eram dos egípcios, dos próprios cananeus, dos assírios, dos babilônicos e de outros povos. Então, o que acontece? A Torá, querendo desmistificar isso, ela proíbe os israelitas, ela diz isso, inclusive, claramente, né? Vocês não vão mais, cada um de vocês, fazer oferta do jeito que vocês acham que tem que fazer. Vocês vão ter que trazer isso aqui no templo e tal, e tal, e tal, e vocês só vão poder oferecer os animais que eu estou autorizando a oferecer, porque antes não tinha regra, pode ser qualquer bicho, e aí tinha um monte de mitologia em cima disso, né? Os egípcios tinham isso, por exemplo, um dos ritos de iniciação do faraó era matar um leão, né? Porque sacrificar o leão e tal, e o rito daquilo era porque ele ia ter a força do leão, entendeu? Então tinha muito desse tipo de coisa. E aí o rito judaico proíbe, né, todos os animais de caça, determina que os animais de caça e as aves de rapina não são kasher, não servem para fazer o culto, tudo para eliminar o quê? A superstição que girava em torno disso. Pega os deuses egípcios, eles são cabeças de animais caçadores, né? O chacal, a águia, né? Os deuses principais são animais que eram admirados pelo seu poder de caça, também por sua beleza, por que não? Mas pela ideia de que esse animal vai me transferir a sua força, né? E aí vem o culto hebreu dizendo não tem nada de animal com força de nada, por isso mesmo não pode... Os hebreus não podiam mais manipular o sangue, que é a parte mais importante, sempre em qualquer culto do planeta todo que você pesquisar, de tribos indígenas, o sangue está no topo da importância. Você pega os incas, os maias, os astecas, todos eles, e muitas tribos indígenas até hoje, têm essa obsessão com o negócio do sangue. Não é? Eles se cortam, o sangue tem que descer, o negócio tem que ter o sangue para a energia passar. Então vem o Hashem e diz para Israel, ninguém vai botar a mão em sangue nenhum. O sacerdote vai coletar o sangue e vai derramar no canto do altar.
ou seja, ninguém pode ingerir sangue, ninguém pode mexer em sangue nenhum, não é? Então só o levita pode fazer isso, e vai fazer de uma maneira ritual, e a única coisa que você vai fazer é assistir, e mais nada. Não é? E tem uns pequenos rituais, que era o ritual da consagração dos próprios levitas, que tinha alguns rituais envolvendo o sangue do animal abatido para eles, né? Mas assim, a população só vê, só enxerga, né? Não pode participar mais. Então, com o passar de gerações, as pessoas não sabem mais fazer isso. Não sabem mais como que abate o bicho de acordo com o ritual, não é? do levita e tal e tal. Então você vai desmistificando culturalmente a população. Essa era a ideia de fechar o culto no templo. Essa era a ideia, porque então o Maimônides nos esclarece que o objetivo que a Torá está pretendendo atingir com isso é educar toda uma população para que essa população se desencante com esses rituais, para que não mais os busque. E você vê mesmo quão dramático isso é, porque nos momentos difíceis da população, onde eles buscavam fazer mais rituais ainda, por causa dos ataques inimigos e coisas, os profetas vinham e diziam que o Hashem não estava se agradando daqueles rituais. Não é? Por quê? Porque eles podiam até trazer os rituais mesmo, mas eles praticavam idolatria, eles cometiam crimes, eles violavam, eles não eram pessoas honestas, eles faziam tudo o que não podia e achavam que ia resolver com mágica. Então eles estavam tratando os rituais como se fosse mágica. E aí eles profanavam o ritual, mesmo fazendo da maneira correta. Então, disso nós concluímos que quando você mistifica a religião, mesmo praticando ela correto, você a profana. Né? Isso é inequívoco no livro dos profetas. Então, não adianta nada mesmo. Guardar shabat, comer kasher, pagar de rezadeiro e fazer toda essa... E botar fantasia, botar o chapéu engraçado e ter concepções idólatras e prestar culto para o próprio ego. Isso a soma total de todo esse esforço é zero. Né? Isso, todos os profetas foram muito claros quanto a isso. Né? Alguns ainda um pouco mais até enérgicos que outros profetas. Então, o Mishkan, ele traz consigo uma grande importância, porque ele traz essa ideia desse conceito estranho do divino que os israelitas tinham, do qual não se acha paralelo no Antigo Oriente Próximo, né? Dessa coisa, dessa divindade que ninguém vê, e que não tem estátua, e que não pode nem falar o nome. Então é muito esquisito esse Deus dos judeus, né? E também não tem templo, o templo não fica em lugar nenhum, porque eles montam a tenda, daqui a pouco desmontam e montam em outro lugar, você fala, não estou entendendo mais nada. Não é? E aí, tem o sagrado ritual da oferta. Pois é, mas na religião deles não pode fazer. Você tem que dar para o cara lá fazer e você só fica assistindo. Ué, mas se eu não posso fazer? Pois é, né? Eles não deixam fazer, só pode olhar. Então, era uma coisa muito diferente se você olhar em volta, né? Porque nas outras religiões é bem o oposto. Você é convidado a você participar junto, né? Ir lá, se meter no sangue lá e matar o bicho, fazer os negócios. Você é convidado a vir. E aqui não, aqui você só pode assistir. Então, e fora a questão de que nesse culto, né, você não escolhe o sacerdócio. Não é uma coisa de você, adorei esse rito, vou fazer para mim. Né? Aí vem o Hashem e diz, nenhum de vocês vai fazer essas ofertas em casa, nenhum de vocês vai pegar o incenso, pegar a receita que eu coloquei aqui na Torá e fizer. Quem fizer isso será eliminado do povo. E aí você fala, que severo, né? Mas veja, por que severidade? Por causa da idolatria. A Torá, se tem uma coisa contra o que a Torá é severa, é idolatria. Então, idolatria é culto ao fruto da imaginação, é você inventar uma religião para você. Então, o texto diz, não, ninguém vai inventar religião. Está aqui, a gente criou um sistema fixo aqui. Vem assistir, vem participar da festa. E deu. E se dê por satisfeito. Vai ver a sua vida, vai cuidar dos seus problemas. Quando tiver que vir aqui, 3 vezes ao ano vem aqui assistir a festa, e depois vai embora. Então, isso meio que desmistificava para que as pessoas se ocupassem. Porque o que restou da religião, então? Já que a coisa ritual toda ficou fechada no templo. Restou estudar. Restou fazer tzedakah. Restou fazer bondade para as pessoas. Então, é com isso que o Hashem quer que a pessoa se ocupe. Deixa esse negócio de rito com os caras que eu coloquei para fazer rito. Então não podia chegar um israelita e falar, acordei hoje com muita fé, quero ser um sacerdote. Não pode. Né? O Hashem fala, não, só quero os filhos de Aharão, tá bom só a descendência deles. Eu só quero eles, filhos deles, netos dele e tal. Então eles também
não tem o mérito. Então, ou seja, no culto israelita não tem isso, eu consegui, eu cheguei lá, eu atingi o nível. Ninguém atingiu nada. Vem pelo divino. O sacerdote não tem mérito nenhum de ser sacerdote, ele deu o azar de nascer numa família de sacerdotes, então ele tem um monte de proibição para seguir, ele não tem escolha sobre isso, e ninguém perguntou nada para ele, e ele não ganha nada por isso. Por quê? Porque ele nasceu assim, ele não fez força. É desse jeito e pronto. O cara que é levita, nasceu levita, não escolheu ser levita, não fez curso de levita, ele nasceu desse jeito, agora para exercer a função vai ter que estudar, é isso aí, fazer o quê? E o israelita, mesma coisa. Para tirar um pouco esse conceito que vem do pensamento mágico, de que se você seguir o rito e fizer a força, você terá os poderes. Aqui não tem poderes, ninguém tem poder de nada, o divino é que decide como é que a religião é seguida. Então, na tradição judaica, é o divino que decide como é que segue o negócio. Ele falou que é para fazer só desse jeito, só daquele jeito. Então, pronto. Né? Não, estamos com as mãos atadas. O divino diz que só pode daqui. Por que os judeus não saíram pelo mundo, nos países onde viviam, e construíram templos? Né? Porque não pode, porque o Hashem falou, só no lugar que eu escolher para colocar ali o meu nome. No sentido de aonde eu me manifestei publicamente. E o único lugar que se sabe que o divino se manifestou publicamente é em Israel. Então, só pode fazer lá, infelizmente. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Né? É claro, Israel é grande, tem quem pensa que é Jerusalém o certo, os samaritanos acham que é lá no monte onde Moshe fez as brachot, enfim, isso é outro assunto, mas é só Israel, ambos concordam com isso. Então perceba, né? O sistema de culto de Israel, portanto, é um sistema que ele é, digamos assim, atribuído diretamente ao divino, ele é transferido, por assim dizer, ao divino. E todo o sistema ritual, portanto, ou ele é feito do jeito que foi ordenado, ou ele não é feito. Isso também é uma dificuldade, porque então é assim, né? Ou faz do jeito que ordenou, ou não vai ter nada. E aí, esses tipos de reflexões que o Maimônides pega para nos mostrar que o objetivo mesmo da Torá era que essas ofertas não durassem para sempre, que Israel fosse sempre assim, entrasse no século XXI fazendo oferta. Não, a ideia mesmo era que eles fossem desacostumando com isso. E aí é claro que isso não agradou muito a turma sacerdotal. Né? E aí começa a ter conflito, aí surge aquele grupo, que é o grupo dos Tzedokim, que queria dar uma super, hiper, mega ênfase para o sacerdócio, e aí os rabinos discordam dos Tzedokim e da briga e tal. Enfim, coisas normais da população judaica. E aí ele fala assim, muito bem, então... Anos de conflito, né, quando Davi achou ou sentiu que ele tinha tido sucesso em trazer paz para Israel, pelo menos temporariamente, pelo menos na sua geração, né, ele achava que morava muito bem, né, que morava com luxo. É claro que isso aí a gente tem que pôr aspas muito bem destacadas, né? Davi não tinha luxo nenhum, se a gente fosse considerar como ele vivia, comparando como a gente vive hoje. Ele era um selvagem, mas era luxuoso para aquele período, né? Então que se entenda aí. Então ele falava, diz que ele construiu um palácio. Por que eu falo diz? Porque não tem assim evidências arqueológicas disso. Isso é importante deixar bem claro. É como nós falamos em outras oportunidades. Quando se pensa em reino de Davi, reino de Salomão, cria-se uma ideia de tipo um reino inglês, né, com o castelo de Buckingham judaico. Nunca teve isso daí. Né? Você tem resquícios de alguma coisa no caso do Salomão, o negócio dos estábulos do Salomão, encontrou mesmo evidência que ele tinha os estábulos compridos ali, cabia um bocado de cavalo ali. Também não é nada impressionante, é uma coisa que, bom, estábulo, né, gente? Né? Põe uma estrutura, blá, e tal, bota os cavalos lá. Agora, palácio mesmo, não tem muita evidência disso, de assim, grandes palácios. Tem algumas construções que indicam assim, uma construção muito modesta, e talvez é aquilo que ele queria dizer com palácio. Se a gente for fazer uma comparação de terminologias, é a mesma coisa com o que eles chamavam de cidade. Né? Você fala assim, ele chegou na cidade. Hoje a gente tem uma noção completamente diferente de cidade. Porque cidade para nós é uma metrópole, né? Uma megalópole. E para ele, cidade era menos do que o que nós temos hoje como um bairro. Né? Era um bairro com um cercadinho, tipo um sítio, era uma cidade para eles. Não é? Então, era uma outra visão de mundo. E é preciso nos lembrar constantemente disso, porque é muito natural da nossa parte fazer esse tipo de confusão.
Então tá, ele estava no palácio, né? Seja lá o que isso signifique, e ele achou que não era legal o Hashem ser representado através de uma mera tenda. O que é uma coisa muito estranha também de se pensar, porque tendas no mundo antigo era uma coisa muito prestigiada, né? Muito valor, tinha um enorme valor, em muitos lugares tem até hoje. Mas enfim, fora isso, ele se incomodou com isso, foi com isso que ele se incomodou, porque ali em Jerusalém era uma área bastante construída, né? Só quem visita até hoje lá sabe, né? Muito construção antiga e tal. Se bem que não é antigo no sentido do período do Davi, é antigo no sentido dos conquistadores, os antigos povos islâmicos que viveram lá e tal. Mas, querendo ou não, é muito antigo, então você vê, você consegue meio que imaginar a sensação do Davi. Mas aí ele achava que ele morar em palácio e o divino morar em tenda não era certo. Aí nós temos um primeiro momento de reação do divino no Sefer Shmuel Bet, no capítulo 7, aonde o divino reprova, segundo o livro, toda essa pretensão do Davi. Isso é muito legal. Porque, de novo, né, quando um cara é rico e ele quer fazer uma doação para a religião, o líder religioso, com o perdão da expressão, né, ele fica, né, ele se abre todo, né? Enfim, ele é louco por isso, porque o objetivo não é, enfim, só uma questão justa como manter a instituição, manter o projeto continuando, mas ele quer uma oportunidade de enriquecimento pessoal a partir da extorsão que ele já faz com as pessoas. Enfim, isso não é novidade para ninguém. Então, é de se estranhar que o líder religioso da época, né, o profeta Natan, tivesse reagido mal à pretensão do Davi. Veja, ele está falando, vou pegar dinheiro do tesouro e vou fazer um templo para o divino. Chama lá os profetas, avisa lá que eu vou fazer essa grande doação. O profeta consulta o Hashem, né, se silencia, e o Hashem dá uma invertida. Literalmente dá uma invertida no cara. Então, a resposta, né, desde o dia em que eu trouxe o povo de Israel até o Egito, o Hashem falou, até hoje nunca morei numa casa. Antes eu viajei numa tenda e num tabernáculo. E por todos os lugares em que eu viajei com o povo de Israel, já falei alguma palavra qualquer das tribos de Israel, a quem eu ordenei que pastoreasse meu povo, pedindo, por que vocês não constroem uma casa de madeira para mim? Né? Então, quer dizer, olha, é muito interessante, né? Porque o cara está querendo dar dinheiro pro profeta. E o profeta falou assim, disse o Hashem, você bateu com a sua cabeça? Eu nunca morei em casa nenhuma. Que história? Então onde você está inventando essa história aí? Que eu tenho que ter casa. Né? Então o profeta dá uma invertida nele e diz que não, senhor, né? Você está violando uma tradição. Veja o argumento do Natan. Você está violando uma tradição. A tradição que nós temos até agora, né, desde que nós estamos aqui começando a passar essa narrativa, é de que o Hashem é representado pela tenda. O Hashem não é corpóreo, não precisa morar em lugar nenhum, isso não é uma preocupação em relação ao divino. E então o Hashem conclui, portanto diga ao meu servo Davi, que é isto que o Hashem de Sebaot diz, eu tirei você do pastoreio, ou seja, você já está se achando, eu acabei de te ajudar e você já está se achando. Né? Então o Hashem está repreendendo, perceba, o ego no Davi. Né? Eu tirei você do pastoreio, senhorinho, né? De seguir ovelha, para fazer de você chefe sobre o meu povo, porque ele tinha boas características da época, sobre Israel. Eu estive com você em todos os lugares para onde você foi. Né? Destruir seus inimigos à sua frente, no caso das batalhas que ele enfrentou, né? Estão fazendo que a sua fama seja grande, como a fama dos grandes povos da terra. O Davi não fazia ideia que a gente já está lendo sobre ele aqui do outro lado do planeta, né? Eu escolherei um lugar para o meu povo Israel. Eu o plantarei. Quer dizer, não é Israel que escolhe um lugar para mim. Eu que escolho um lugar para eles. Né? De forma que ele possa viver em seu lugar, sem ser perturbado e nunca mais. Os perversos não mais o oprimirão como eles fizeram no início, como fizeram desde os tempos que nomeei juízes para estar sobre o meu povo. Israel, em vez disso, eu darei a você descanso dos seus inimigos. Então Hashem está falando isso, né? Não é você que vai dar descanso a mim, sou eu que dou descanso.
Ou seja, você está invertendo os papéis, né? Quer dizer, você era só um pastorzinho de nada, e fui eu que tirei você de lá. Agora você está achando que você constrói coisas? O que você constrói? Aí é muito interessante, porque você pega essa lição e você fala, legal. Então ele, na verdade, não podia fazer. Se você ficar com essa história aqui, você fala, bom, e aí, né? O templo acabou construído, afinal. Né? Mudou de ideia, o que aconteceu? Aí você pega o mesmo relato no Sefer Melachim. Melachim, Aleph, capítulo 5. E aí tem diferenças nas traduções, por causa do texto hebraico ter uma numeração diferente do que outros textos. Então, alguns dá 5.3, como ele está colocando ali, quando é o texto hebraico, mas outros dá 5.17. Há uma discrepância na contagem, irrelevante. Mas nessa outra versão, o Hashem diz assim, tu sabes, não é o Hashem, é o Shlomo falando com o Hiram. Né? No livro do Melachim, o Drazen diz, nós temos uma outra cena, quem está falando é o Shlomo com o Hiram, e ele fala assim para ele, você sabe que o Davi, meu pai, não pôde construir uma casa para o nome do Hashem. Veja como a linguagem do Shlomo é muito mais sofisticada. Ele não disse, ele não pôde construir uma casa para o Hashem. Ele falou, ele não pôde construir uma casa para o nome do Hashem. Porque tudo que nós fazemos, nós não fazemos para o Hashem. Nós fazemos para o nome do Hashem. O nome do Hashem significa o entendimento tradicional que nós recebemos do Hashem. Nós não temos a arrogante pretensão de dizer que fazemos qualquer coisa para o divino. Isso é um absurdo. Então, o que nós fazemos é a preservação do nome. Né? Então, o meu pai não pôde construir uma casa para o nome do Hashem, seu Elohim, por causa das guerras que o atormentavam de todos os lados, até que Hashem pôs todos os seus inimigos sobre a sola dos seus pés. Então perceba, o Shlomo deu outro motivo completamente diferente. Ele falou que não tem nada a ver com tradição, de que o Hashem tem que ficar em tenda e não em lugar fixo. Segundo o que ele está falando, ele deu uma explicação até racional. Meu pai não conseguiu construir o templo, porque ele estava em constante guerra e conflito e não dava tempo de tirar o orçamento que ele estava gastando no conflito, porque guerra dá dinheiro, né, e gasta-se muito dinheiro em conflito. E ele não tinha como construir ao mesmo tempo o templo. Ele tinha que focar numa coisa só. Então ele não conseguiu por causa do conflito. Então perceba que essa narrativa aqui, ela é totalmente diferente da outra narrativa, que falou que era um problema de questão tradicional. E aí não fica só nisso, porque aí vai o Sefer Divrei Hayamim, que é na Bíblia hebraica o último livro, né, popularizado como crônicas, embora não sejam crônicas, como crônicas de jornal. Mas, tudo bem, o Divrei Hayamim, as palavras do povo, né, no capítulo 22, verso 8, ele traz essa opinião. Todavia, a mensagem do Hashem veio a mim. Né? Você derramou muito sangue, empreendeu muitas guerras. Você não vai construir uma casa para o meu nome, porque você derramou muito sangue na terra diante de mim. Então, segundo o Divrei Hayamim, não pode construir o templo, não é por causa de tradição e também não é por causa das guerras deles contra os outros inimigos. E sim pelo fato de ele ter cometido assassinato. Não se poderia, se o assassinato foi justo ou não foi justo, irrelevante. Uma pessoa que cometeu assassinato não pode construir o templo do Hashem. Não se associa o Hashem à violência. Perceba que o Divrei Hayamim traz essa mensagem. O nosso Elohim não é como o Elohim dos povos, o Deus da guerra, o Deus que mata os outros. Não é assim que a tradição que a gente recebeu. Nós recebemos uma tradição que o Elohim se manifesta na natureza. A natureza, se você olhar para ela do ponto de vista do ego, do ponto de vista do julgamento, você querer julgar os animais, aí você vai dizer, esse animal é violento, esse animal é brutal. Mas ele não é nem violento, nem brutal e nem nada. Ele não tem esse tipo de conceito, né? Esse tipo de conceito não se aplica a eles porque eles seguem simplesmente o instinto. Eles são como máquinas. E, portanto, não se aplica a eles o conceito de bem e mal, de violento ou não violento. Eles fazem o que eles precisam para sobreviver, eles são máquinas. Né? E essas máquinas são máquinas naturais, que funcionam na natureza. E elas estão em equilíbrio, elas mantêm o sistema todo funcionando.
Então não há violência na natureza. Violência há no ser humano, que tem a sanidade de não cometer o ato violento e não obstante o faz, que assassina o outro sem a necessidade, não por alguma coisa concreta, como disputa de água, ou disputa de comida, ou disputa de um território para ele ter ali sua família, e sim por ganância, por delírio, por identificação com a mentalidade. É daí que surge a violência. A violência é uma característica do ego, não é uma característica da natureza. E tanto que a maior parte dos animais, por mais perigosos que sejam, a maior parte dos animais não oferece risco para o ser humano. Tem muita gente que vive na natureza e compartilha espaço com serpentes, com um monte de bicho, e essas pessoas, e biólogos também, para não dizer que é só as pessoas que não sabem, mas os biólogos convivem e dizem para todo mundo, esse animal aqui não te ataca. Se ele o fizer é porque ele está com medo, ele foi acuado, está um momento, alguma coisa foi criada, o espaço dele foi invadido, e aí sim você pode sofrer um ataque. Mas não sendo esse o caso, ele não vai te buscar, ele não vai te encher o saco, não vai fazer nada com você. Né? Salvo, para tudo tem exceção. Né? No caso da maior parte dos animais do planeta, tem um animal que se te ver vai atrás de você. Um na África é o hipopótamo, esse se te ver vai atrás de você, e no Polo Norte é o urso polar, né? Que de todos os ursos é o único que não tem regra, do tipo, não adianta deitar no chão, nem fingir de morto, e nem tentar subir nada. Esse daí vai atrás de você até ele te conseguir. Então é extremamente perigoso para nós, mas é porque ele é assim para qualquer bicho também. Porque o sistema de vida dele lá é muito mais complicado. Mas fora essas exceções, a maior parte dos animais não se importa com ninguém. Eles fazem o que eles precisam fazer e depois eles vão descansar. Portanto, violência não é característica da natureza. É muito mais característica do ser humano que faz isso gratuitamente. E com esse conceito em mente, portanto, não se aplica o conceito de violência ao divino, né? Porque as pessoas têm esse drama todo, porque o nosso livro fala dos povos do mundo antigo, e em vez de mentir e dizer que é tudo flores, como certos livros fazem, vocês sabem muito bem, não é? Que conta a história do século I e II como se fosse tudo uma maravilha, as pessoas se amavam, era uma coisa maravilhosa. Os nossos livros não são bem assim, não. Eles contam a realidade meio nua e crua mesmo. O pessoal era meio brutal, meio brutão mesmo, tinha umas opiniões esquisitas e tal, tinha uns caras meio estranhos. E você pega no Talmud e na Mishnah, os rabinos contam tudo. Né? Eles contam as próprias opiniões, que hoje a gente arrepia os cabelos de falar assim, como eles podiam pensar isso naquela época. Mas pensavam, e está lá escrito, é assim que as pessoas pensavam. E você vai encontrar o mesmo fenômeno se você ler material da Grécia Antiga, você vai encontrar o mesmo fenômeno se você ler material da Síria, que foi traduzido aí pelos pesquisadores em cuneiforme e tudo mais. Enfim, não é nenhuma surpresa, não é para assustar. Os povos demoraram, né, para chegar a entendimentos melhores nas suas relações sociais. E, portanto, quando você vê narrativas da Bíblia hebraica falando de guerras, falando de violência, falando de morte, a pessoa tem que entender, né? Morte é uma coisa que o ego, é a coisa que o ego mais teme, é a morte. Né? O ego humano, como ele cria uma falsa identidade de si mesmo, a coisa que ele mais teme, o maior temor do ego, tudo para o ego é a morte. Tudo, tudo. Tanto quanto. É por isso que quando uma pessoa está identificada com um determinado pensamento e você prova para ela que o pensamento dela está equivocado, a pessoa reage como se ela estivesse sendo atacada de morte. Periga a pessoa te atacar fisicamente mesmo. Né? Se ela tiver com uma arma na mão, é capaz de ela utilizar contra você. E o motivo disso é a forte identificação com aquela narrativa, com aquela ideia. Ou a identificação com o objeto, quando acontece com confusões de trânsito, o cara está tão identificado com aquele objeto que foi danificado, que ele é capaz de tirar a vida do outro ser humano por causa daquele objeto. Não é? Sem perceber que a vida humana vale muito mais que aquele objeto, mas ele está insano porque ele substituiu os valores, é isso que o Yetzer Hará faz. Porque toda ameaça que o Yetzer Hará recebe, ele entende como uma ameaça de morte. Portanto, todos os temores do ser humano, na verdade, se resumem num único temor, que é o medo da morte. O Yetzer Hará teme o conhecimento porque ele sabe que se você acessar o conhecimento, ele morre. E ele teme a morte mais do que tudo. Não é? O que não teme a morte em nós é a Neshama. E por que a Neshama não teme a morte? Porque a morte não existe para a Neshama. Simplesmente é uma coisa inexistente. Então o nosso texto lida com a questão da morte de uma forma muito natural, né? Atribuindo ela ao Hashem, atribuindo ela aos eventos. E o Hashem não derrama uma lágrima por morte de ninguém.
E aí a pessoa, né, identificada, ela acha, ai que cruel, ai que coisinha. Como se não fosse assim no mundo à volta dela. Né? Como se a realidade não fosse desse modo. O problema é que o sistema da idolatria tira as pessoas do mundo real, dificulta para as pessoas saber lidar com a realidade como ela é, e até mesmo a própria morte, ou a morte em torno de si, é rejeitado pela pessoa. A pessoa não sabe lidar com isso. Você conta para a pessoa que alguém faleceu, não diga. Ué, ninguém contou, não? Ninguém te contou que as pessoas morrem? Poxa, ficou sabendo só agora. Então é um desespero, a pessoa não sabe lidar com isso, não sabe lidar com a perda, justamente por nutrir essas fantasias de que, não tem a morte, vem para a nossa religião que você não morre não, e não sei do que, todo esse tipo de delírio que tira você do aqui e do agora, que é onde a divindade está, e te projeta para uma coisa que não existe. Então o Divrei Hayamin está trazendo à tona algo muito importante. Não é? Porque eles também tinham acesso a todos os livros e todas as cenas que para nós parecem coisas violentas e não sei o que, a inundação, a destruição de Sodom e Amorá e não sei do que, porque a pessoa que lê isso pessoaliza, imagina uma pessoa fazendo isso. Porque se você imaginar a natureza fazendo isso, que é como de fato as coisas acontecem, aí você tira essa noção de violência. Quando um vulcão explode e aí uma cidade inteira é devastada, que nem aconteceu lá naquela antiga cidade em torno do Vesúvio lá, como é que é o nome? Pompeia. Aquilo não foi um ato de violência, entendeu? Aquilo foi um evento natural. Eles fizeram uma cidade num lugar que não devia fazer, porque o vulcão é ativo, mas eles também não sabiam, então não tem ninguém para culpar, nem nada disso. E na hora que o negócio explodiu, não deu tempo de correr. É assim que funciona. É assim que funciona no mundo real. Pode acontecer de uma hora para outra. A sua vida é como um sopro. Como diz o Kohelet, a vida é como uma folha de grama. Uma hora você está aqui, outra hora você não está. Por isso mesmo, então observe os seus caminhos, vive intensamente, porque você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. E isso é um fato da existência, não tem como fugir disso daí. Portanto, não tem como atribuir mal a isso. Não há nada mal em relação à morte, como não há nada mal em relação ao nascimento. É parte do processo da continuidade da vida no planeta. E essa continuidade é proporcionada pelo divino. Então, por isso que o texto, apesar de toda a narrativa bíblica, ele vai dizer, não se associa derramamento de sangue ao divino. Se você assassinou pessoas, não quero nem saber das suas justificativas, você não pode construir o templo. Não é para você. Criminosos não podem fazer isso. Né? Nesse ponto de vista. E aí, de novo, é mais uma visão diferente. Uma visão falou que era o problema da tradição, a outra visão falou que o problema era a guerra, e essa visão falou que não era nenhuma coisa nem outra, era ter assassinado. Então, qual que é qual? Né? Como é que lida com as narrativas? Então, o Drazen está nos levando nestas contradições para nos dar uma boa aula sobre isso. Ele fala assim, bom, existem basicamente duas maneiras aí de nós lidarmos com narrativas divergentes. Essas duas abordagens, para resolver conflitos nas declarações dos textos, são as duas abordagens que o Talmud aplica com muita frequência quando dois rabinos discordam. Isso acontece direto no Talmud, como vocês que estão acompanhando há mais tempo, e talvez quem começou há pouco tempo já começou a pegar, né, rabinos discordando. Mas isso é muito claro, né, na nossa narrativa, nos nossos textos. Então ele fala assim, a primeira abordagem, essencialmente, ela declara que essas duas visões aí, elas na verdade são a mesma visão, só que estão falando de fatos diferentes. Isso é uma maneira do Talmud lidar. Quando ele pega dois rabinos dizendo, esse falou uma Mishnah, disse isso, aquele falou uma Mishnah dizendo aquilo. Qual que é a verdade aí? O que eu entendo? Como é que eu entendo? Aí o Talmud fala assim, não, quando o rabino A falou o que falou, ele estava sobre essa ótica. Quando o rabino B falou o que falou, ele estava sobre aquela. Eles estavam, na verdade, falando da mesma coisa, mas eles não estavam falando da mesma circunstância. Percebe? E a mesma coisa se usa para o texto bíblico. Isso é um método talmúdico de resolução de contradições, que resolve muitos problemas. Então ele fala assim, essa primeira abordagem, então, traz isso, e a segunda aceita a noção de que os rabinos do Talmud podem discordar. Ou seja, o que os rabinos fazem quando a contradição é tão intensa que não tem como resolver? Então eles aceitam a contradição e pronto. Entende? Quando você não tem como resolver, então não tem como resolver, que é aquela frase talmúdica que quem estudou conosco há um tempo o Tratado de Shabat, ele viu. Né? Os rabinos dizem, discutem, aí eles dizem assim, deixa para lá.
né? Deixa estar, eles falam. Próximo assunto. Então esse deixa estar é do tipo, tá bom, você fica com a sua opinião e você fica com a sua opinião. Na escola do rabino tal se faz daquele jeito, na escola do rabino fulano se faz daquele outro jeito. E tudo bem, deixa pra lá, vamos embora. Então esse tipo de tolerância, mesmo discordando, é uma coisa inerente da nossa tradição. E aí ele fala assim, de uma maneira geral, os rabinos europeus, né, que são chamados rabinos Ashkenazim, como Urash e Tosafot, que eram da França medieval, preferiam essa visão primordial, ou seja, eles preferiam dizer que as visões conflitantes estavam falando da mesma coisa, só que sob circunstâncias diferentes. E já os rabinos espanhóis, e aí inclui também Sfaradi, não é só espanhol, né? Sfaradi é Espanha, Portugal, enfim, toda a Península Ibérica ali e tal. Então, esses aí não, esses aí preferem a última coisa, ou seja, de que eu aceito que eles não estão falando a mesma coisa e tem essas duas visões. Eu não preciso tentar dizer que eles estavam tentando falar da mesma coisa. Aí ele mostra um caso e outro. Então, primeiro, consistente com a primeira metodologia, as três narrativas podem todas ser descritas tratando da mesma questão, da mesma razão, com ângulos diferentes. A Bíblia hebraica pode estar nos dizendo que o divino, basicamente, como o Rambam ensina no guia, já eu vou ler esse trecho que ele cita, não precisa ou não deseja templo, oferta, nada disso. O Rambam deixa isso muito claro, né? As pessoas, então, tinham que procurar o divino, procurando entender ele através das ciências, através do universo e através de viver adequadamente uns com os outros. Ou seja, para o Rambam, essa é a prática verdadeira da religião. Busca do conhecimento e exercício da convivência. E os rituais, pode largar tudo isso. Entendeu? O Rambam, ele tinha esse pensamento visionário, né? De que o ideal da Torá seria nos conduzir para isso, para uma religião totalmente desmistificada, para uma religião onde os rituais fossem mínimos mesmo, que fossem praticados mais por motivos de celebração e confraternização do que para qualquer outra coisa, certamente não para agradar o divino, que não precisa de nada disso, e que o foco mesmo da religião é buscar entender o divino através das ciências. Isto é, entender o divino na realidade, entender que a realidade é o manifesto da divindade. E aí, viver uma vida adequada uns com os outros, que é uma coisa que segue a outra. Tira a religião institucionalizada do caminho e as pessoas passam a se dar bem. Elas passam a não ser mais hackeadas por aquelas ideologias, que é o que joga um ser humano contra o outro ser humano. Né? Nenhuma religião organizada até hoje promulgou ou estabeleceu paz no mundo. Nenhuma. Nem quando ela tinha na sua mão todo o poder sobre aquele país inteiro, obrigando todo mundo a seguir aquela religião. Mesmo assim, ela só instituiu guerra e conflito e ruína. Sempre oprimindo as pessoas, disparidade social, nunca melhorou a vida de ninguém, a não ser de gente rica e do clero. Então, é por isso que governos gostam de religião. Né? E quem tem que separar e exigir separação é a população. Esperar isso do governo é uma coisa meio idiota de se fazer. Porque o governo ganha com isso, não perde. Então, não tem por que ele não querer isso. Então, quer dizer, isso é muito claro. Né? Então ele fala, se templo e ofertas forem entendidos como são, né, como uma concessão do divino, por causa das noções primitivas da população, como Maimônides ensinou, então o serviço religioso no templo tem que ser o mais limitado possível. Né? E uma maneira de limitar é, por exemplo, restringir as ofertas, como eu expliquei antes. Em vez de todo mundo fazer a sua, não pode ninguém fazer mais nada, só vai fazer do jeito que eu estou mandando fazer aqui, essa é a única maneira autorizada, e tal. Não pode fazer o incesto na sua casa, só pode fazer aqui, entendeu? Eu restringo, tiro de você todas as práticas mágicas, supersticiosas, tudo que você tinha que fazer não pode mais. Só gente que estuda pode fazer isso daí. Por quê? Não pode arrancar de uma vez, abolir, porque aí a própria pessoa ignorante vai se revoltar, vai dizer, não, mas então eu vou fazer na outra religião. Né? Isso aí é que nem quando nos anos 80 e 90 os pais proibiam o filho de ver televisão, ele ia ver na casa do vizinho. Não adianta nada proibir. Não é a mesma coisa. Você proíbe e aí ele vai fazer na do outro lá. Então não adianta. Tem que deixar. Só que como é que você faz? Faz num ambiente controlado.
É esse o sistema de educação da Torá, para que pudéssemos ter esse tipo de progresso, por assim dizer, né? Progresso no desenvolvimento da religião. Eu não preciso dizer que esse sonho do Ramban não se realizou, obviamente, né? O judaísmo normativo rejeitou o Maimônides e preferiu o misticismo, né? No começo, por uma razão, hoje em dia isso é mantido por outras razões. No começo era mais uma questão das perseguições cristãs. As pessoas estavam desesperadas, sendo assassinadas, e o misticismo surge como se fosse uma muleta psicológica para as pessoas conseguirem, digamos, sobreviver até o dia seguinte, e aí a coisa acabou pegando, né? Por causa disso. Hoje em dia não é mais assim, não é mais esse o problema. Hoje em dia é um mercado mesmo bilionário, né, que o misticismo é, por isso que o sistema não abre mão disso, porque é uma forma assim muito boa de você extorquir dinheiro de todo mundo, de judeu, de não judeu, porque muita gente acredita nessas porcarias, já acreditavam antes das suas próprias religiões, então quando você põe uma letra hebraica, é aí que o negócio vende mesmo. Então são diferentes as razões, né? Mas essa é uma visão. Então ele fala, uma outra forma, né, que parece estar indicada no Sefer Shmuel, é que manter o templo assim reduzido, numa maneira impermanente, ajuda, colabora com esse projeto de desmistificar o divino. Entretanto, desde que o povo não escutava a razão, né, esse processo de educar é um processo complicado, e eles não tinham a pedagogia para ajudar eles naquela época. Davi, né, de acordo com os reis, então, parou a construção do templo porque ele estava ocupado com um conflito militar, e o conflito militar, portanto, nega aquilo para o que o templo serve. Templo tem que ser uma representação de paz. Então, se um cara chega dentro do templo e incita a violência, como, por exemplo, as igrejas fizeram contra os judeus durante séculos e séculos e séculos e séculos, né, e muitos lugares do mundo até hoje, aquele lugar é um lugar profanado, né, um lugar que tinha que representar entendimento, ele, na verdade, é usado para propagar conflito. Então, Davi não pôde fazer, por uma razão ou por outra, porque fala do Divrei Hayamim, de que ele derramou sangue. Veja, aí sim as visões acabam se encaixando. É a antítese, guerra, derramamento de sangue, é a antítese do templo. Então não pode ser dessa maneira. Essa é uma visão, para tentar reconciliar os textos. E aí ele parte para a segunda. De maneira alternativa, segundo o segundo método de análise, nós podemos reconhecer, né, que existem três narrativas que têm visões irreconciliáveis e não precisamos ter medo disso, certo? Cada um tinha sua opinião mesmo, eles não concordavam. Frequentemente é usado no Talmud, quando encontra situações como essa, de que os rabinos não concordam, não adianta, eles dizem Elu divrei Elohim Chaim, ou seja, as palavras dos dois é a palavra do Elohim vivo. Querendo dizer com isso que é excelente o seu argumento, e o seu argumento discorda 100% do argumento do outro, e o argumento do outro também nos parece bom, então a gente não tem como decidir quem tem razão, portanto os dois têm razão de alguma maneira, não é? E que o divino decide isso daí. Então era uma maneira do Talmud resolver conflitos. Elo divrei Elohim Chaim, né? Não sabemos quem é que tem razão, então fica os dois aí tendo razão. E, portanto, em outras palavras, né, ele fala, os rabinos reconheciam que as pessoas não concordam mesmo, e, portanto, não viam a coisa da mesma maneira. Então, eles querem dizer, não é que uma narrativa está contando coisas diferentes, é que quem escreveu Shmuel pensava de uma maneira, quem escreveu Melachim pensava de outra maneira, e quem escreveu Divrei Hayamim pensava de outra maneira. E quando ele escutou do colega, ele não aceitou. Ele falou, não, nada disso. Eu não vou escrever isso que você escreveu. Eu não concordo com você. E aí, portanto, nós temos visões que se opõem. E tudo bem, a tradição é assim. Tem visões que se opõem. Nem todo mundo concorda. Né? Então, isso é importante para que lembremos de que o judaísmo não é um monobloco. Não tem ninguém que representa o judaísmo. Nenhum rabino em particular representa ele, o judaísmo. E quando você pega muitos charlatães e autoritários, é isso que eles gostam de dizer. Eles colocam na própria voz o judaísmo. Olha, o judaísmo diz isso. O judaísmo determina aquilo. Isso é característica de charlatão. Né? Não importa título nem nada.
Porque não tem isso de o judaísmo. Existem muitos judaísmos. Muitos. Né? Cada sábio do Talmud representa uma visão. Nenhum deles era nem ortodoxo, nem liberal, nem nada. Eles eram homens livres, viviam do jeito que queriam. Uns faziam os rituais com maior rigor, outros com menor rigor, e todos conviviam. Não tinha nada disso de rótulo, ninguém era rotulado, observante, não observante, o que é ortodoxo, o que não é. Nem existia esse tipo de bobagem que surgiu muito tempo depois no judaísmo. Então essa parafernália toda de você é ortodoxo, você não é, você é dati, você é haredi ou você é hiloni, isso tudo é bobagem. Isso tudo é só rótulo que o ego cria para a pessoa extrair desse rótulo o seu senso de identidade e esquecer do divino. Né? O divino transcende todo esse tipo de bobagem. Mais e mais israelenses estão percebendo isso, mas enfim, é um processo lento, vai levar um tempão até que isso transforme a sociedade. Certamente não na minha geração. Mas, para que fique claro, né, esse ponto. Então, o Drazi vem com mais um subtítulo. E o Davi, ele agiu de maneira errada? Nós sabemos do que ele está falando, né? A discussão parece sugerir que o Davi nem sempre se comportava de maneira certa. Porque ele quis fazer o tempo, não pode fazer o tempo. Então, quer dizer, ele é o autor do Terrilim, né? O cara que entendia da religião. Aí, essas cenas levam a questionar. Será que ele entendia mesmo? O quanto ele entendia? Né? Entendia mais ou menos, né? Ele entendia, sei lá, como outras pessoas entendiam, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Né? Fica aí em aberto essa questão. E aí fala assim, outros momentos bíblicos, especialmente o caso do envolvimento dele lá com a Batsheva, né, que aquilo foi bem cabeludo, e do assassinato do marido dela, confirmam essa conclusão. Né? O Davi não era assim um tzadik, no sentido mágico da palavra, né? No sentido que os religiosos tendem a vender seus produtos. Né? Eles dizem que seus rabinos são santos, inerrantes, não são nem seres humanos, né? Capaz de não ir nem no banheiro. É uma coisa impressionante. Então você olha assim e fala, não é possível que um adulto retenha um tipo de crença idólatra dessa. Né? Mas é verdade, isso acontece, isso é fato, infelizmente, temos que lidar com isso. E não tem isso nem em relação ao Davi, né? Porque o Davi era grande figura, o grande rei, sempre lembrado, não sei o quê, associado ao Messias e não sei das quantas. E o cara comete uma atitude tão absurda quanto aquela. Como nós reconciliamos, ele fala, essas declarações da visão do Talmud, né? Vocês já conhecem essa opinião do Talmud, Tratado de Shabat 56a, que diz, todo aquele que diz que o Davi errou, né? Cometeu um equívoco, como está dito. Aí ele cita 1 Shmuel 18:4, e o Davi se comportou de maneira sábia em todos os seus caminhos e o Hashem estava com ele. Então quer dizer, como é que o Talmud diz uma coisa dessa em face de ele ter feito todo aquele cambalacho com a Batsheva e o Uria lá? E o Talmud explica tudo isso. Mas a pergunta buga, né? Você fala, peraí, mas eu não estou entendendo isso daí. Muito bem. Então, nós temos de novo visões conflitantes, né, que nós podemos resolver usando os dois métodos que nós falamos antes. Em primeiro lugar, nós podemos argumentar que não há conflito entre os rabinos que insistem que o Davi pecou sim e os rabinos que diziam que o Davi não pecou. Porque também tem isso, né? O Talmud deu essa opinião. O que a pessoa que não tem a experiência no estudo, ou é um charlatão, ele vai fazer? Ele vai vender essa opinião do Talmud como se ela fosse a opinião do Talmud inteiro. Não existe isso de opinião do Talmud inteiro. O Talmud é um livro de múltiplas opiniões. Esta é uma opinião. Entendeu? Então, só pelo fato do Talmud ter expresso assim, todo aquele que diz que o Davi errou, com quem que esse texto está falando? Esse texto está falando com outros rabinos daquela geração. Ou seja, havia rabinos naquela geração que diziam que o Davi errou sim. E esse rabino está discordando deles em palavras fortes. Mas veja, não quer dizer nada, é a opinião dele. Ele falou, o Talmud registrou, aí vem um outro rabino e falou, não senhor, ele pecou assim, por isso, por aquilo. E esse defendia, não pecou coisa nenhuma, por isso, por aquilo. Percebe? O Talmud não é um livro que é como se fosse Enfim, como as pessoas leem a Bíblia popularmente, né? Dogmaticamente. Nós não lemos a Bíblia dogmaticamente, por isso que é meio difícil de comparar, né? Não dá para falar assim, o Talmud não é como a Bíblia, porque nós não lemos a Bíblia de maneira dogmática. Mas o que eu quero dizer, o Talmud não é lido como a Bíblia é lida pelo mundo, de maneira dogmática. Olha, está aqui a palavra escrita, a gente não faz isso daí. Entendeu? O Talmud é um livro de opiniões, um livro de exercício do raciocínio, ou como dizia um rabino,
amigo meu, exercício da dialética. O Talmud é um livro de se aprender dialética, aprender a discutir, aprender a pensar. Então essa é uma opinião, tem várias, né? Mas nessa opinião aí os rabinos então estão discordando. Um diz que o Davi pecou, outro diz que não pecou. Como é que a gente resolve? É possível, o Drazen falou, que eles estejam falando da mesma coisa sobre óticas distintas. Por exemplo, um rabino dizendo que ele não fez nada de errado, ele pode estar querendo dizer o seguinte, no sentido de que ele fez o erro, mas ele fez teshuvá. E quando você faz teshuvá shilemá, ou seja, quando você realmente se arrepende dos seus pecados e faz emendas para não cometer mais aquele equívoco, você é absolutamente perdoado do que você fez. Não tem nada disso de você carregar uma mácula pelo que você fez, porque tudo que a gente faz na inconsciência do Yetzer Hará. Então, em última análise, o juízo do divino serve para nos revelar isso, para nos revelar o perigo do Yetzer Hará. Né? Nós falamos em outras oportunidades que as pessoas têm essa visão do divino como se o divino fosse uma pessoa. Então eles atribuem ao divino os defeitos que elas mesmas têm. Ressentimento, ódio, né? O divino vai ficar lembrando do que você fez há 10 anos atrás. Gente, o divino não é um ser humano. Então ele não tem nada disso de lembrar o que nada. O divino existe no momento presente, constantemente. Não tem passado e nem futuro. É por isso mesmo que o símbolo do nome do divino, o tetagrama, representa os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Porque o que acontece se você unisse na sua imaginação passado, presente e futuro? Você cancela o tempo. Não pode você unir passado, presente e futuro, entendeu? Porque se você unir passado, presente e futuro, então não tem nem passado, nem presente, nem futuro, não tem mais nada. Você anula o tempo. Então isso é um jeito de dizer que o divino, ele não existe no tempo, ele existe para além do tempo. O divino não é ser, e sim não ser. Então, tudo que é atribuído ao divino, você tem que tirar a mentalidade egóica para você conseguir entender. Então, quando nós falamos que o divino faz um juízo, não é um juízo a partir do ego. Não é isso. A nossa percepção é que é uma percepção egóica. Para dizer, o divino me puniu. Mas isso é o seu ego falando, não tem nada a ver com o divino isso daí. Acontece que ações que você comete, elas geram resultados negativos, inevitavelmente e independentemente do que quer que você faça. E isso é chamado de punição divina, isso é chamado de... inclusive tem um nome na tradição que chama Midah Keneged Midah. O divino nos pune medida por medida. Né? Medida por medida quer dizer assim, acontece com você a mesma coisa que você fez a outra pessoa. Você vai levar na cabeça do jeito que você está fazendo, medida por medida. Né? Você humilha os outros, você vai ser humilhado. Você faz Lashon Hará, vão fazer Lashon Hará de você. Então, você vai ter a experiência para que você amadureça, mas isso não é uma vingança do divino. Isso é para que você tenha empatia. A gente só aprende empatia na experiência. Você se torna uma pessoa extremamente cuidadosa de Lashon Hará quando você sofre Lashon Hará. Porque aí é na sua carne que doeu. E aí você sente uma enorme empatia por quem tem Lashon Hará. E a próxima vez que você escutar um Lashon Hará na sua vida, você vai falar, não. Não vou absorver essa narrativa, não vou acreditar nessa maledicência, porque eu sei muito bem o que é as pessoas destruírem a vida de uma pessoa através da maledicência. Você sente isso em você mesmo. E essa é a punição divina. Então, não é uma punição ressentida, egóica, não é nem uma punição. É uma lição, é um processo que a gente apelida isso, porque a gente apelida com palavras ruins tudo que a gente não gosta. Isso é normal da nossa espécie. Só que nós temos que ter a lucidez de transcender a linguagem. A punição divina não é uma punição. O julgamento divino não é um julgamento. Não no sentido do juiz que julga e condena. Não, o divino não faz assim. O divino é a realidade que se impõe a nós. Esse é o seu juízo. E o divino não tem ego. Portanto, o divino não tem problema com os seres humanos, com os equívocos que os seres humanos cometem, não há nenhum tipo de ofensa. O que há é um aviso da tradição que determinadas ações geram consequências graves. E aí eu quero que a pessoa tome um susto quando ela lê. Né? Porque, em geral, quem vai ler o livro é uma pessoa que não tem um estudo muito avançado. Então eu assusto ela dizendo assim, isso aqui causa morte. Pronto, aí o cara assusta, porque o que ele tem mais medo é de morrer. Né? Então eu digo que a idolatria causa morte, para ver se eu consigo convencer o tolo de fazer uma coisa que, na verdade, ele devia fazer raciocinando sozinho. Né? Mas eu preciso desse tipo de linguagem, ela também é necessária. Então, da mesma forma, o Davi fez teshuvá, segundo essa visão. Fazendo teshuvá, você é absolutamente limpo. Não tem nada disso de carregar mancha de energias negativas que vai ter que purificar dando dinheiro para o charlatão. Não é assim que funciona. Se você faz teshuvá, se você comete um equívoco, reconhece o equívoco, faz emendas, vive uma nova vida, se torna uma nova pessoa, acabou. Ponto final.
Você não deve mais nada. Por mais que você tenha feito crime e tal, e não sei do que, e causou dano, e aquele dano repercutiu, não obstante a isso, você vive num mundo de danos, onde toda hora danos estão acontecendo. Muitas vezes, o dano que você causou vai repercutir sobre você alguns anos à frente, mas você é limpo dele no seu arrependimento. Você não tem o que fazer sobre isso. Isso é uma coisa lógica, você se transforma numa outra pessoa quando há verdadeira teshuvá. Então os rabinos estão dizendo, sobre essa ótica, quando o texto diz, ele viveu uma vida sábia e o Hashem estava com ele, é isso que está sendo considerado. Não é que ele está descontando ou desconsiderando a estupidez que ele cometeu. Mas está falando, bom, é verdade, mas ele fez teshuvá, ele passou poucas e boas. Saiu barato essa ação para ele? Saiu, foi caríssima. Caríssima. Ele passou anos, o resto da vida ele passou em penitência, fazendo teshuvá por causa disso. Então ele chegou no final limpo. Não podemos dizer que não. Era essa a posição do rabino que defendia ele. E a posição do rabino que não defendia também pode ser aceita, porque pode ser que ele está falando, não, ele não fez a teshuvá do jeito necessário, por isso ele foi punido. Né? Ele era da opinião de que não importa se você faz teshuvá ou não, você vai passar poucas e boas pelo que você fez. De qualquer maneira, ele passou mesmo. Ele teve o filho com a Batsheva, o filho morreu, e ele ficou lá chorando, dias sem comer, sem tomar banho. O povo estava falando, meu Deus, ele vai morrer de fome e de sede aqui, porque ele não sai de perto dessa criança, porque ele está ali pedindo por Hashem, misericórdia, me perdoa a estupidez que eu cometi. E qual foi a resposta do Hashem? Não. Essa foi a resposta. Veja isso, né? Davi, não faz isso com o meu filho. Não quero saber. O Uria também tinha mãe, não tinha? E a mãe dele, quem foi consolar? Foi você que foi consolar a mãe dele? Não foi. Então, pronto. Então agora você sabe como é perder um filho. Então, veja, para o divino, tanto faz, entendeu? Porque o divino não é uma pessoa. Então, para a natureza, tanto faz. Morreu. Vai fazer o quê? Teve uma doença, alguma coisa aconteceu com aquela criança. Mas o Davi sentiu aquilo no fundo da sua alma. Ele percebeu, caraca, quando você erra, quando você acha que você é o rei e pode fazer qualquer coisa, você paga um preço muito alto por isso. Então ele se humilhou, ele virou um penitente o resto da vida. O Davi que nós conhecemos, de cantar Terrilim, de estudar a Torá apaixonadamente, é o Davi depois dessa experiência. Todo o Terrilim, portanto, que você está lendo, é textos e canções de um homem profundamente arrependido. Então ele é um exemplo para nós, sim, como que não é? Percebe? Porque a nossa visão de uma pessoa justa não é uma pessoa que não erra. Longe de nós pensar uma estupidez dessa, pessoa que não erra não existe. Se um cara vem dizer, não, ele era um santo, jamais pecou. Fala, meu amigo, você esqueceu de tomar seus remédios. Isso é loucura, isso não existe. Como o Shlomo falou, não há na terra homem que não peque, que não cometa um equívoco, que só faça o bem. Isso não existe. Tá? Então, nem o Mashiach vai ser assim. E muito menos rabinos, líderes. Até o Rabino Akiva, que era um santo, achou que o cara lá era o Mashiach e o cara não era. Errou feio, errou rude, como eles brincam. Né? Errou, e tudo bem, errou, ele fez o cálculo, fez a conta errada, o que vai fazer? O Daniel, quando teve a visão lá, tentou entender a visão, entendeu, foi tudo errado. Não é? Entendeu a visão toda errada, veio uma lá falar para ele, não é nada disso que você está pensando, vim aqui para corrigir o que você estava falando, porque ele entendeu tudo errado, porque é normal, a gente entende tudo errado mesmo. Não é? Então percebam, é natural, não tem problema, acontece, infelizmente, é o Yetzer Hará. E nós temos que aprender as lições, né? Para que a gente mesmo, em vez de eu mesmo errar e me ferrar, eu vou aprender as lições para não chegar, e nem assim às vezes funciona, e tudo bem também. Somos humanos, temos o Yetzer Tov e o Yetzer Hará. E muitas vezes a identificação com o Yetzer Hará nos leva para a insanidade, que por sua vez nos leva para equívocos. O Yetzer Hará sempre causa dano, e é muito bom, é uma brachá, é uma bênção, que o Yetzer Hará cause danos, porque senão a gente não ia levar isso a sério. É importante que o Yetzer Hará cause os seus danos mesmo, para que a gente fique esperto. Porque é aquilo, né? Se você põe o dedo na tomada e não toma choque, você não vai ficar com medo. Mas se você levar um tranco ali no dedo, nunca mais você bota o dedo lá. Então, é assim que funciona com a vida. Você deve aprender as lições. E Davi teria sido esse cara. Então, ele espiou as próprias transgressões na carne, revolta do filho, maior problema, destruição do reino. Praticamente custou para ele aquilo ali. Não saiu barato, como dizem. Né?
Então, portanto, o arrependimento faz parte da história do Davi. Então nós podemos aceitar que ele cometeu equívoco e mesmo assim aceitar que ele era um tzadik. Aceitar as duas opiniões. E aí o Drazen continua. E a segunda posição reconhece que nós temos ideias conflitantes. Não é? Por um lado, nós podemos sim achar que o Davi errou completamente, e por outro, nós podemos achar que ele fez teshuvá. Né? Então pode ser que os rabinos evitaram falar isso no texto por causa da população ficar idolatrando heróis bíblicos, e aí talvez as pessoas da sua geração, o Drazen diz, não tivessem prontas para descobrir que o seu grande herói, na verdade, era um cara que cometia diversos equívocos. Não é? Porque os rabinos nunca se idolatravam, como, por exemplo, a ortodoxia hoje idolatra os rabinos do Talmud. Tudo bem que eles prestam culto para os próprios líderes, como que não iam prestar para os líderes bíblicos, né? É claro. Mas os rabinos do Talmud, eles não faziam isso uns com os outros. Eles não se idolatravam, eles respondiam um para o outro, eles discordavam um do outro, não tinha problema nenhum, eles se tratavam como seres humanos que eles eram. Né? E nós temos por eles grande admiração, justamente por essa sanidade. É isso que nós temos que aprender deles. E ao mesmo tempo, o Drazen prossegue, a declaração do Talmud também sugere ao pensador que pensa com um pouco mais de profundidade, que ler a Bíblia hebraica e saber, né, aquilo que o Davi fez de errado requer que você avalie a totalidade da vida dele. Né? Os erros, os acertos, tudo isso, todos os seres humanos, você não tem que esperar da pessoa, nunca pecou, né? Quer dizer, isso é bobagem. Né? Essa solução também nos mostra que nós temos que ter esse mesmo tipo de indulgência conosco. Né? Uma das grandes bênçãos de você compreender o Yetzer Hará, compreender a mentalidade egóica, não é só você ter misericórdia sobre os outros, ser uma pessoa misericordiosa com os outros, que é muito importante. Mas é tão importante quanto você ser uma pessoa misericordiosa para você mesmo. Ou seja, você entender, você olhar, você tem na sua mente, no seu Yetzer Hará, você tem toda uma narrativa de culpa. Todos nós temos isso daí. Por isso que eu estou dizendo que você tem sem precisar conferir. Porque o meu ego é igual ao seu. Certo? Então você tem toda uma narrativa de culpa, de coisas que o Yetzer Hará diz, não podia, isso aqui, você não podia falar, você não podia não sei o quê, não sei o quê. Então, só que todo mundo age de acordo com o seu grau de consciência. Você não poderia ter feito nada diferente do que você fez. Porque tudo que você fez de acordo com o seu grau de consciência. Você não pode chegar numa criança e depois de adulta dizer, naquela festa você foi lá e fez aquela dancinha, você não podia ter feito. Ela não tinha, o grau de consciência da criança é esse, é isso que ela faz. Da mesma forma, você, em qualquer estágio da sua vida, toda atitude que você tomou, boa ou ruim, acertos ou erros, você fez de acordo com o seu grau de consciência. Não quer dizer que você não vai aprender disso, mas quer dizer que você precisa tirar disso o senso de culpa. Porque não tem culpa no Yetzer Hará. Yetzer Hará é instinto, por isso que a gente chama ele de Yetzer Hará, mau instinto. Ninguém tem culpa por instinto. Instinto é instinto, é uma insanidade. Qual é a nossa obrigação? Qual obrigação não foi cumprida naqueles períodos todos? Você não sabia nada sobre a sua consciência, você não estava consciente. Era isso que precisava ser sido buscado. E de alguma maneira você não teve acesso à informação. E tudo bem, como não teve acesso, o que há de se fazer? Percebe? Então, repercute? Gera dano? Gera, mas precisa gerar, como eu disse. Porque se não gerar, como é que você aprende? Então está tudo certo, perceba. Mesmo tudo que deu errado, está tudo certo. Porque daquilo se aprende, como é que funciona o Yetzer Hará, e ao mesmo tempo que se aprende, percebe-se que não há culpa. E se eu percebo que não há culpa em mim, então eu consigo entender com clareza que não há culpa no outro, no que me distratou, no que xingou, no que reagiu mal. O que é aquilo? Aquilo é a mentalidade identificada com ideias e opiniões. Aquilo não quer dizer nada. Aquilo é um fantasminha imaginário. Aquilo é um delírio do ser humano. Entendeu? O verdadeiro ser humano que está por trás daquilo, eu não tive acesso, porque o ego estava na frente. Mas há por trás daquilo um ser humano lúcido, pacífico, são, com o qual se pode conviver. Mas muitas vezes você não tem nem acesso a essa pessoa, porque ela não está lá. Ela está coberta por narrativas e opiniões e crenças e dogmas e um monte de loucura que a maioria dos seres humanos vive assim. Então qual é a surpresa? Surpresa nenhuma. Então perceba isso e aprenda a aplicar esse princípio para si mesmo. Não só para os outros, como já sabemos ser importante. Né? Até porque é muito fácil observar o ego no outro.
mas o grande exercício da espiritualidade é observar o ego em si mesmo, todo dia, de manhã até a noite. No outro é muito fácil, porque o ego já faz isso. O ego sabe identificar o outro ego. Ele sabe provocar o outro ego. Então, o que nós temos que fazer a partir da nossa Neshama é observar o ego em nós e começar a estudá-lo, começar a investigá-lo, começar a ficar de olho como quando você descobre, a criança está fazendo arte. Você vai lá bem quietinho e vai só olhando, fica quietinho, só olhando. Né? E o que vai acontecer? Ele vai fazendo a arte, daqui a pouco ele percebe que você está olhando e toma aquele susto. O ego é assim em nós. Ele desaparece assim que você dá atenção para ele. Então, o grande segredo da emancipação é você conseguir observar-se e focar a sua atenção nisso de fato. Então, para resumir, o Drazen prossegue. Não somente os rabinos tinham opiniões distintas sobre muitos assuntos, mas sobre as escrituras. Né? Porque muita gente pensa, os rabinos discutiam sobre as leis, mas eles acreditavam na mesma coisa. Isso também só pode vir da boca de um charlatão. Os rabinos não acreditavam na mesma coisa. De jeito nenhum. Você pega Rabino Akiva e Rabino Ishmael, eles dão descrições do divino completamente irreconciliáveis. Para o Rabino Akiva, o divino era praticamente uma pessoa. E para o Rabino Ishmael, era um absurdo falar uma coisa dessa. E há uma briga eterna entre eles sobre isso. E é muito divertido de vê-los discutir. E nós, racionalistas, somos da escola de pensamento que ecoa os ensinos do Rabino Ishmael e dizem que os mistificadores, né, que eles são descendentes ou da escola de pensamento do Rabino Akiva, porque o Rabino Shimon Bar Yochai é dessa escola de pensamento. Isso é o que eles dizem, porque é tudo falcatrua criada no século XIII, o Zohar e tudo isso. Mas aí eles têm, digamos assim, um precedente, porque o Rabino Akiva explicava as coisas de uma maneira muito maluca, era muito divertido. E eu tenho para mim, de novo, usando o mesmo método do Talmud, né? Se eu não acredito na narrativa dos místicos, então como eu, como racionalista, explico o Rabino Akiva? Muito simples. O Rabino Akiva era um especialista em anedotas. O Rabino Akiva era um midrashista, um agadista. Isso quer dizer, um contador de histórias. E, portanto, ele enriquecia o seu ensinamento, enriquecendo a linguagem poética. Ele nunca quis dizer que Deus é literalmente físico, nem nada disso, mas ele usa isso como recurso poético. Tanto que quando o Rabino Ishmael o repreende, o Rabino Ishmael nunca acusa ele de idolatria, porque se ele percebesse que o Rabino Akiva literalmente acreditava em Deus físico, ele ia dizer, isso é idolatria, não pode fazer isso. Mas ele nunca faz isso. Ele discute a linguagem do Rabino Akiva. Porque ele tinha medo de que as massas ignorantes fossem induzidas à idolatria por causa da linguagem do Rabino Akiva. Esse era o medo do Rabino Ishmael. Essa era a crítica que ele fazia ao método do Rabino Akiva. Porque o método do Rabino Akiva tinha uma coisa em vantagem ao método do Rabino Ishmael. Ele atraía muita gente simples, muito público, adorava as histórias. As Agadot, e ficar enfeitando a história, inventando coisas. E ele aumentava. É dele as discussões no Seder de Pessach. Né? Ah, quantas pragas teve no Egito? 10. Aí ele fala assim, como nós sabemos que não eram 10, eram 200 pragas. Entendeu? Ele começa a inventar histórias, ele cria poemas e vai aumentando. E quando a gente não sabe que era 200, era 250 e tal. Ele enriquece, a pessoa ri, a pessoa se diverte. E era esse o objetivo dele. É assim que um racionalista entende o Rabino Akiva. De jeito nenhum eu vou profanar a memória do Rabino Akiva, dizer que ele era um mistificador, Halila, longe de mim falar uma coisa dessa. Claro que ele não era um mistificador, um charlatão. Ele era um contador de histórias, e isso é uma característica da nossa tradição. Né? Então, mas os místicos, que já vêm nessa vibe da idolatria, aí para ele todo mundo é idólatra. Os místicos dizem que até o Maimônides era também mistificador. Então, quer dizer, então você já viu, né? Então é assim que um racionalista vê as duas vertentes e, portanto, não há conflito nenhum. Né? Os rabinos agadistas também são super bem-vindos e os ensinos deles é tão preciosos quanto dos rabinos que eram mais naturalistas e racionalistas. E aí ele fala, então um exemplo é dado aí nessas três visões que são visões distintas, possivelmente irreconciliáveis dos livros, ou conciliáveis, se você usar o método que o Talmud ensina, para explicar por que o Davi não recebeu permissão de construir um templo permanente para substituir a tenda do encontro, que era já um santuário já usado por diversas gerações. Que eu acho que seria uma solução fantástica para agora, para o Estado de Israel agora. Em vez de ficar com essa loucura de querer construir templo lá,
Faz a tenda do encontro. Vai lá na região, faz a tenda do encontro e deixa ela lá montadinha. Não, é maravilhoso. Essa ideia seria uma ideia, né? Quer dizer, se tivesse sanidade, enfim. E um segundo conflito, né? Não com a escritura, mas no Talmud, é representado pelas visões contraditórias sobre se o Davi agiu de maneira inadequada ou não. Eu não contei qual é a justificativa. Eu acho que alguns de vocês já ouviu, mas eu também acho que nem todo mundo ouviu. O que os rabinos explicam, os que defendem o Davi, sobre o caso, né, do Uria com a Batsheva? Como assim? O que eles dizem que ele não pecou? Dizem que ele não cometeu adultério nenhum. E aí você fala, não é possível, mas o livro parece apontar para isso. É verdade, mas é o mesmo caso do Reuven com a Bilhá, lembra? Que o texto fala, o Reuven subiu, se deitou com a Bilhá. O texto diz isso. Então o que a gente entende? O eufemismo se deitar na Bíblia hebraica é tipo sexo, né? Então ele teve sexo com a mulher. Mas os rabinos dizem, não quer dizer isso. Quer dizer que ele foi lá e profanou a cama, tirou a cama e jogou para fora. E aí é isso. E a Torá desaprovou tanto esse comportamento que escreveu dessa maneira. Olha como os rabinos não eram literalistas, porque eles não queriam nem saber que era isso que o texto estava falando. Eles disseram, tá, mas nós recebemos uma tradição que não foi isso realmente o que aconteceu. Então, mesma coisa no caso do Davi. O texto realmente diz que o Davi teve aquele cambalacho com Uria e com a Batsheva, ele viu a Batsheva, aí o texto fala que ela saiu para se banhar, né? O texto não explica, então os rabinos explicam. Ela era uma pessoa que observava a tradição direitinho. Ela estava indo no mikve. No mikve, ou seja, acabou o período menstrual dela, ela estava indo no mikve para fazer a sua purificação ritual, para poder, quando precisar e se precisar, poder acessar o templo, que é para isso que serve a purificação ritual, não é força mágica e nem conexão com Deus, não é nada disso, é só para a pessoa não entrar no templo contaminado ritualmente. E ela tinha que fazer aquele ritual, e ele estava em algum lugar no palácio dele que estava para ver, e ele viu ela cumprindo a religião, e viu a beleza dela também, porque no mikve você tem que estar absolutamente nu, né? E aí ele viu lá de cima, quietinho, falou, meu Deus do céu, né? Que coisa mais bonita, bababá. Também é preciso lembrar que no mundo antigo eles não tinham esclerose por causa de nudez, como hoje, não é? Essa paranoia que existe, eles não tinham nada disso, eu falo do ponto de vista da religião. Eles eram muito mais naturais, então, entendeu? Ninguém morreu, só porque ele viu lá a mulher. Mas aí ele tomou essa decisão aí, ele viu que a mulher cumpria a religião, e ele estava ressentido por causa da filha do Shaul, com quem ele havia casado, que, segundo o texto alude, ele não se dava muito bem com ela, tinha uns conflitos lá e tal, e, enfim, uma coisa se juntou à outra, e aí ele resolveu querer saber quem era a mulher, né? Aí o texto diz que ele perguntou quem era a mulher, e falaram que ela era Batsheva, né, a 7ª filha do cara, e também, não por acaso era o nome dela, o cara não era lá muito criativo, e aí era um cara pobre, paupérrimo, tinha muitos filhos, e tinha casado ela com um dos soldados dele. E aí o Davi tá com esse negócio na cabeça, ele recebe a notícia de que o soldado em questão era o tal do Uria. E ele recebe a notícia de que as tropas estavam recebendo baixas no conflito. E o Davi tinha assim, como é que ele transmitia confiança para os soldados em batalha? Olha, gente, vamos seguir a lei divina à risca. O que a Torá fala? Não pode se alistar para o exército. Quem casou e ainda não teve relação com a esposa. Quem plantou uma vinha e ainda não tomou do vinho. Certo? Quem construiu uma casa e ainda não morou na casa. Então, todo esse pessoal é dispensado do exército. Não pode servir o exército. E o Davi, sabendo disso, ele também dizia o seguinte, eu não quero que ninguém deixe ninguém desamparado. Então, todos vocês que vão entrar aqui no exército, têm a idade de 20 e poucos, vocês têm a obrigação de, mesmo que vocês tenham a noiva de vocês, e o casamento já está arranjado, vocês têm que deixar com ela uma carta de divórcio, dizendo que caso você não volte, ela vai ser amparada pelo tribunal e tal, e tal, e tal. Isso o Hashem vai se agradar, a gente vai fazer esse ato de justiça, e o Hashem vai nos proteger em batalha. E assim o Davi obrigava todos os soldados. Então era obrigado, não podia entrar no exército a não ser assim. O Uria teria mentido sobre isso. O sonho dele era ser soldado, por qualquer razão. E aí ele mentiu sobre ter dado a Ketubá. Ele realmente deu a Ketubá para
Batsheva, mas do que ele mentiu? Ele não teve relações com ela, ele não concluiu o casamento com ela. Isso é proibido pela Torá. É uma violação de um dos 613 mandamentos. Então, quando Davi ouviu que gente morreu na batalha, ele falou, violaram um dos mandamentos. O que violaram? Entendeu? E aí ele começou a querer saber da história. E aí falaram para ele de um tal de Uria, que era um cara estranho, que tinha chegado por último, e começaram a perguntar do cara. E aí a história era meio esquisita, e ele era envolvido com a Batsheva, aí mandaram o cara de volta. Né? O rei Davi falou, manda esse cara de volta, porque aí deixa a batalha prosseguir sem ele. E o cara foi mandado de volta, e ele veio para o palácio. E o Davi falou, mas você não é o marido da Batsheva, você não tem o seu casamento? Não, sim, então vá para sua casa. Né? Você não pode ficar aqui, você não pode ir para a guerra. Ele foi até legal com o cara, os rabinos dizem, porque ele poderia executar ele por violar o preceito da Torá e por desobedecer a ordem do rei. Ele podia executar o cara ali mesmo. Falar, você é o soldado que foi para o conflito sem cumprir o mandamento? Sou eu mesmo. Decapita esse filho de uma égua. Né? Mas não, Davi falou assim, vai para sua casa e cumpre a mitzvah. Né? Faz o que você tem que fazer com a tua mulher. E aí, o que o texto diz que ele fez? Ele dormiu na escadaria e voltou para o combate. Então os rabinos dizem que isso foi uma desobediência direta da ordem do rei, que já é algo passível de pena de morte, e além de ele insistir em violar o preceito da Torá, que diz que não é para ir para conflito, se você não ficou com a sua mulher. Então foi isso que teria feito Davi decidir que os outros soldados não iam eles mesmos executar o cara. Então ele falou assim, nós não vamos executar um irmão israelita. Né? E tem até uma questão da linhagem do cara, de que não era mesmo israelita, mas isso não vem ao caso, porque ele estava no exército e tudo mais, ele tinha que cumprir a questão. E aí falou, não, a gente não vai assassinar ninguém, só que vocês também não vão morrer por causa dele. Então quando tiver em batalha, vocês recuem. Já que ele quer ser o louco, quer meter o louco, então deixa ele. E aí foi o que aconteceu. Não é que ele foi morto, eles recuaram, né? A falange não seguiu com ele, e aí ele foi morto, uma flechada ou espadada, ou sei lá o que fizeram com ele. Bom, aí a notícia da morte do cara vem, aí o Davi decide então que ele ia ficar com a mulher do cara, já que o cara não era digno daquele mulherão. Né? E aí o que acontece? O que ele tinha que fazer? Qual era o certo? O certo é ele chamar o tribunal, contar toda a história e dizer, eu quero que aquela mulher seja minha mulher agora. Vão lá e façam isso. Aí estaria tudo certo. O que ele fez? Ele mesmo escreveu a Ketubá, ele mesmo resolveu tudo e ele mesmo ficou com a mulher no mesmo momento em que ele recebeu a notícia. E é isso daí que foi o pecado dele. E isso foi retratado, os rabinos dizem, pelo discurso do profeta. Porque o profeta contou uma parábola. A parábola é estranha, não é uma parábola de quem cometeu assassinato. É uma parábola de quem cometeu roubo. Ele fala assim, eu quero te contar uma coisa, Davi. Ah, pode contar. Era um homem muito pobre, o pai da Batsheva. Ele tinha só uma ovelha, ou seja, só uma filha para casar. E aí tinha um cara ricaço que tinha muitas ovelhas. E aí ele queria dar uma festa para os amigos dele, ou seja, um casamento, né? E aí, em vez de ele pegar das muitas ovelhas que ele tinha, ele foi lá e pegou da do pobre. Você acredita? Pegou a única ovelha que o cara tinha para se sustentar, matou a ovelha do cara e comeu a ovelha do cara do nada, assim. Roubou a ovelha do cara. O que você acha que tem que ser feito com um cara desse? O Davi, cheio de ego, né? Cheio de si mesmo, os caras têm que morrer. Aí o profeta diz, então, essa pessoa é você. Ou seja, que ele estava sabendo do que ele tinha feito e que ele fez por conta própria, em vez de consultar o tribunal e fazer tudo certo. O que você acha agora? Você é juiz, você é rei, você também é o Deus agora, você faz tudo. Então, nesse momento, os rabinos dizem que a justiça do Davi veio à tona. Por quê? Porque falamos antes, o soldado violou uma ordem direta do rei, isso é passível de pena capital naquele período, né? E ele não executa o cara. O cara voltou de batalha, confessou que não tinha ficado com a mulher, mesmo assim ele não executou o cara, e poderia. Estava no direito dele. Mas agora, ainda mais, porque um dos preceitos sobre o rei é que você não pode humilhar o rei em público. Se o rei cometeu um erro, você tem que chamar ele no canto e dizer para ele, majestade, isso foi um equívoco. Mas o profeta Natan fez aquilo em público. Chamou a atenção dele na frente de todo mundo. E a reação dele não foi decapita esse profeta ousado. Ele poderia fazer isso e seria legítimo. Mas a reação dele foi tirar a coroa, tirar a roupa, jogar o bastão lá no chão e dizer, eu pequei contra o Hashem. Por ele ter feito isso em público, é que veio imediatamente a resposta para o profeta, dizendo, Hashem perdoou o seu pecado.
Por quê? Porque imediatamente ele reconheceu o ego e se desvencilhou. Ele observou o ego em si mesmo e admitiu na mesma hora. Então veja que a consciência gera os seus resultados na mesma hora, no mesmo instante. Não tem isso de, eu vou sofrer. Não, na mesma hora você é limpo. Isso que levou os rabinos a concluir que, portanto, não é do jeito que as pessoas estão pensando a história, porque senão essa história seria muito esquisita. E depois o texto não poderia dizer, Davi foi injusto, agiu com sabedoria. Que sabedoria? Então, essa sabedoria, porque o equívoco dele foi um equívoco, digamos assim, contra a lei judaica. Mas o Uria tinha feito por onde? Aquilo não aconteceu de graça. O Davi não era o tipo de pessoa para matar os outros de graça. Teve uma cena que o Davi estava com o general dele, passava um cara que detestava ele, odiava ele, porque queria que o Shaul fosse rei. E o cara passava xingando, jogando pedras no Davi. E o general falou para ele, você quer que eu vá lá arrancar a cabeça desse cara aí? E o Davi falou, não, não é para fazer nada com ele. Né? Então o Davi era esse tipo de pessoa. Então como que do nada ele mudou? Quer dizer, então é por isso que os rabinos estão pegando a totalidade da vida dele e falam, não, isso daqui é uma coisa um pouco mais complicada. Né? Então essa é a explicação, porque eu não tinha dado antes, quem não ouviu, então agora ouviu. E aí o Drazen conclui. Então nós entendemos as diferenças. Né? Um argumenta que as diferenças divergentes estão, na verdade, falando da mesma coisa, o outro argumenta que são perspectivas diferentes e pronto, não tem como reconciliar. E para reconhecer as visões de conflitos, os rabinos aceitam que ele veio de Vrei Elohim Chaim. Ou seja, quem falou que o Davi não pecou está certo, quem falou que o Davi pecou está certo também. Porque são perspectivas distintas. Né? Mas cada opinião tem a sua validade. Né? Ambas são as palavras do Elohim vivo. Primeira abordagem parece uma recusa do entendimento ou de aceitar, né, que as pessoas teriam o direito de ter opiniões divergentes. Então, por mais que nós discordemos dos mistificadores, né, porque são charlatanismo, dizer que mágica, horóscopo, energias, fita, isso é charlatanismo. Mas, o que eu posso fazer? É o que o cara acredita. Eu não posso fazer nada sobre isso. Né, além de falar, e para quem me perguntar, porque eu também não vou falar para quem não me perguntar, e certamente não vou lá nos grupos deles perturbá-los e incomodá-los com nada, não é? Mas eu tenho que ter plena consciência, eu discordo totalmente, mas ele tem o direito de, quer dizer, como dizia o saudoso Abu Janra, a vida é sua, estrague-a como quiser. Né? Então, se o cara quer ser idólatra, então seja idólatra, o cara quer ser mistificador, então seja mistificador, faz o que você quiser, tenha as suas próprias experiências e vamos ver o que a vida te ensina. Não é? Então, a minha discordância ela não é uma imposição da minha parte, longe de mim. Não é? Eu cuido do meu. Mas nós aprendemos isso da nossa tradição. Nós temos posições firmes. Mas nós permitimos que qualquer pessoa tenha a posição que ela quiser. Não importa. Porque isso são só ideias. E é a realidade que é o barômetro da verdade. Então, da mesma maneira, ele conclui, as pessoas podem concordar do Maimônides. Né? E a gente demonstra respeito sobre isso. Né? O Narmanides, por exemplo, eu cito os comentários do Narmanides, eu discordo de quase tudo que ele fala, mas ele também tem comentários brilhantes, iluminados. E mesmo vindo do mistificador, eu cito. Por quê? Porque ele é dos nossos sábios. Não tem o que fazer. Urashi acreditava em lobisomem. Pois é, mas ele era Urashi. Ele sabia muita coisa. Ele tinha esse defeitinho? Ele tinha, mas quem não tem um defeitinho ou outro? Né? Então, é assim que funciona. O próprio Ramban é a grande águia, a grande sabedoria, mas o Ramban, por exemplo, quando ele vai fazer legislação cultural sobre, por exemplo, mulheres, uau, é horrível, é horrível. Para os nossos tempos, era ótimo para aquela época. Mas para os nossos tempos, você fala, não é possível que um cara vai ler isso e vai dizer, temos que obedecer o Ramban nisso. Claro que nós não temos que obedecer o Ramban nisso. Tá maluco? O Ramban estava falando para uma outra sociedade do século XII, mundo islâmico. Né? O Ramban falou umas coisas cabeludas que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Não interessa o que o Ramban falou. Esse tipo de lucidez que nós precisamos ter. Nós temos que saber concordar e discordar. E para isso, você tem que analisar os temas sem ego, através da Neshama, sem identificação com pensamentos. Quando a ideia for refutada de uma maneira inteligente, agradeça, porque você aprendeu uma coisa nova. Isso é que é importante. Bom, eu queria, antes de concluir, só rapidamente ler o trecho do Guia dos Perplexos, que o Drazen tanto mencionou, mas não citou. Né? Ele não cita no livro. Né? Eu costumo citar o que ele não cita.
O capítulo 32 do tomo 3, o Rambam fala o seguinte: ao refletir sobre os atos divinos, que é os atos da natureza, entenda-se, né? O Rambam nunca quer dizer ato divino no sentido mágica, natureza, realidade. Você compreenderá a providência. Olha só isso. Ao refletir sobre os atos divinos, você compreenderá a providência e a sabedoria do divino na criação dos seres vivos e o desenvolvimento gradual do movimento e do posicionamento de um em relação aos outros. O que ele quer dizer com sabedoria na criação dos seres vivos? Ele não quer dizer a mágica. Porque ele não está dizendo que a sabedoria divina é como a sabedoria de um cara que fabrica bonecos. Ele está falando da realidade como um todo. A complexidade da vida. É que ele usa uma linguagem do século XII, então entenda-se. Também compreenderá a sabedoria e a providência divina na gradatividade das diversas condições gerais do indivíduo, uma após a outra, como, por exemplo, a gradatividade dos movimentos e a disposição dos membros, ou seja, a estrutura do corpo, né, a maneira como o corpo funciona, o cansaço, a renovação das energias, o papel do sono, o papel da atividade, tudo isso. A parte dianteira do cérebro é muito macia e posterior, mais dupla, a medula espinhal é mais dura que o cérebro e se endurece à medida que se estende. Os nervos são os órgãos de sensações do movimento, por isso os nervos são necessários para a percepção dos sentidos ou para o movimento de pouco esforço, como o movimento da pálpebra ou do maxilar. Lembrando aqui que o Rambam não tinha a menor ideia de que era o cérebro que controlava tudo isso. Então no século XII eles achavam que eram os nervos que controlavam tudo isso, porque é através dos nervos, né, que chega a ordem do cérebro. E ele não sabia que vinha de lá ainda, porque isso foi descoberto só muito tempo depois, só para deixar claro. E por não ser possível a um nervo, mesmo um nervo que vem da medula espinhal, por sua maciez movimentar um membro, habilidosamente foi feito para isso um remédio da seguinte maneira: os nervos se ramificam em fibras cobertas com carne que se transformam em músculos. Olha só, isso ele assistindo a autópsias naquela época para poder entender, e ele estudando e vendo, uau, que coisa inacreditável, a realidade é a prova do divino mesmo. Perceba como a visão do mundo do Rambam é outra, né? Depois os nervos que vêm adiante nas extremidades dos músculos, quando já enrijecidos, e fragmentos dos ligamentos aderidos se tornam tendões. Eles achavam que era tudo feito de um mesmo material, né? Eles não sabiam que tinha células específicas para cada coisa. O tendão se conecta e se junta ao osso. Dessa forma, o nervo pode movimentar gradativamente o membro. Mencionei justamente esse exemplo, pois ele é muito conhecido entre as maravilhas que foram expostas no livro As Utilidades dos Membros, que era um livro do período, de medicina do período. Olha que maravilha, ele cita o livro, entendeu? Essa maravilha é clara, manifesta, conhecida a quem examina com mente perspicaz. Então veja como que o Rambam exercia a religião. Ele ia ler livro de medicina para ver a sabedoria divina e estudar células. Se ele pudesse viver hoje, ele ia ficar vidrado no microscópio, estudando micro-organismo, estudando microbiologia, estudando fenômenos químicos. Ele ia ficar nisso, imagina, ele ia ter tempo para mais nada, não é? Deste modo, o divino procedeu com a previdência em relação a cada animal individual da classe dos mamíferos. Como esses possuíam extrema delicadeza ao nascer e eram incapazes de se nutrir de alimentos secos, as fêmeas foram providas de mamas para a produção de leite que os nutrisse com alimento úmido apropriado à condição de seus membros. Veja que bonito, né? É que o Rambam nunca viu um rinoceronte, né? O rinoceronte não é leite, é o esterco da mãe que o filhote come para poder ter a sua primeira nutrição. Mas encaixa mais ou menos nisso, de alimento úmido. Mas não é bem o que ele estava pensando. Mas quer dizer, você imagina se ele descobrisse então que tem outras soluções na natureza. Isso é uma coisa inacreditável, né? É muito legal. Muitas coisas que a nossa Torá foram registradas de maneira semelhante pelo Supremo, pois é impossível uma mudança repentina de um extremo a outro. Olha o que lindo que ele fala agora. É impossível uma mudança repentina de um extremo a outro. Em outras palavras, mágica é impossível. É impossível uma mudança repentina de um extremo a outro. É impossível fazer um bicho aparecer do nada. É impossível fazer um ser humano aparecer do nada. É impossível. Maimônides está dizendo. No século XII ele disse isso. É impossível. As coisas são graduais. Foi assim que o Hashem fez tudo, de maneira gradual. E nós temos que estudar isso para entender isso. E nós fizemos isso. Nós, a humanidade, através da biologia, descobrimos aí milhões e milhões de anos de fenômenos acontecendo para poder resultar nisso que a gente está vendo agora. Com efeito, é impossível pela natureza do ser humano que ele abandone
subitamente tudo com o qual está acostumado. Portanto, quando o Hashem enviou Moshe, nosso mestre, para nos tornar um reino de sacerdotes e um povo distinto, que é Shemot 19, por meio do conhecimento do divino, nos mostrou e disse: a ti foi mostrado para que você soubesse. Olha como o Rambam interpreta a Torá. Então, a ti foi mostrada a sabedoria, para que você soubesse. Ou seja, não foi mostrado para que você acreditasse. Foi mostrado para que você soubesse. O insight da consciência, da Neshama, serve para prover conhecimento a você, experiência a você, não crença. Não é? A ti foi mostrado para que você soubesse, Devarim 4.35. Saberá hoje, considerará no teu coração, Devarim 4.39, quer dizer, considerará, você vai refletir sobre isso. Você não vai crer em nada, você vai refletir sobre isso. Para que nos devotássemos completamente a seu serviço, como em servi-lo com o vosso coração. E servireis ao Hashem vosso Elohim, Shemot 23:25, e servireis, que é Devarim 13:5. Ele o fez numa época em que a forma conhecida em todo mundo, e todos eles cresceram vendo isso, consistia naquela época em ofertar espécies de animais nos templos, que continham determinados ídolos, prostrar-se a eles, queimar incenso, sendo que os religiosos e os ascetas eram justamente as pessoas que se devotavam ao serviço dos astros naquele tempo. Por isso que o jargão do Talmud para idólatra é pelo acrônimo Akun. Akun quer dizer idólatra no Talmud, né? E Akun, por isso que tem muita tradução ruim de textos judaicos, porque eles colocam a tradução de Akun como gentios. E isso é totalmente equivocado. Akun quer dizer Ovdei Kohavinu Mezolot. Né? Ovdei Kohavinu Mezolot quer dizer adoradores de estrelas e constelações, que é uma alusão aos antigos idólatras, cujo principal culto era dos astros. Né? Então, Akun não quer dizer não judeu ou gentil, quer dizer adorador de estrelas e constelações. Foi de acordo com a sabedoria e providência divina, que se encontram com clareza em tudo que ele criou, que o divino não julgou conveniente ordenar que nos afastássemos, abandonássemos, eliminássemos completamente esse tipo de ritual, pois naqueles dias isso seria inadmissível de acordo com a natureza do ser humano, que vive apegada a seus costumes, ou seja, de acordo com a identificação do ego. Né? Não adianta arrancar de uma vez, você tem que observar, aprender isso gradualmente. Seria como se, em nossos tempos, um profeta proclamasse servir o divino, viesse e dissesse: Deus proibiu de rezar a ele, ou de jejuar em tempos difíceis. Vosso serviço será somente de meditação e não de ações práticas. Olha que precioso isso que o Rambam falou. Porque o que ele está dizendo com isso é o seguinte: essa é a maneira correta de seguir a religião, mas a gente não pode falar isso agora. Percebeu? Mesma coisa que ele falou antes. A maneira de oferta não é a maneira correta, mas não dá para falar agora. Aí ele usou o exemplo da geração dele. Agora, no século XII, se um profeta viesse e dissesse como se segue a religião de verdade, ninguém ia aceitar. Qual é a maneira? Ele falou: não precisa rezar e nem precisa fazer jejum. Vosso serviço é só meditação e prática de bondade. Mas veja, mesmo hoje em dia a pessoa fala: não, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer. Então o ego se apega ao rito. Então tudo bem, o divino tolera, mas não é o ideal. O ideal é só meditação. Por isso o divino manteve essas diversas espécies de cultos, que ao invés de serem destinados a serem criados e as coisas imaginárias que não possuem essência verdadeira, dirigiu-as a seu nome e ordenou que as praticássemos para ele, entendeu? Por isso, você não vai oferecer para ídolo, oferece para mim. O que quer dizer oferecer uma coisa para o divino? Não quer dizer nada, o divino é um não ser, não quer dizer nada. Mas é melhor do que você seguir o delírio do ídolo, já começa a sua educação. Então traz a oferta para o divino, faz bondade para o divino, faz uma coisa em nome do divino, jura em nome do divino, ou seja, apaga a memória dessa idolatria da sua cabeça. Assim ordenou que construíssemos um templo para ele, me farão um santuário, e erigíssemos um altar em seu nome, um altar de terra farás a mim. E lhe oferecêssemos ofertas. Quando algum de vós oferecer uma oferta ao Hashem. Veja como o texto de Vaikra 1 diz, né? Quando? Que nos prostrássemos diante dele e queimássemos incenso para ele, proibiu de fazer essas práticas para qualquer coisa que não fosse ele. Aquele que ofertar a outro Elohim será morto. Somente ao Hashem você pode fazer, somente a ele. Então perceba para que serve. Não é megalomania do divino. Não é porque é o divino, eu quero culto só para mim, não quero só para o outro, só para mim. Não gosto de concorrência. Não é isso. Ele estava, na verdade, nos tirando da idolatria, nos tirando do ídolo. Nada disso é necessário. Mas como a pessoa tem obsessão de fazer isso, então o Hashem falou: então faz para mim. Pronto. Para mim é seguro. É mais ou menos quando, entendeu? Você quer orientar uma criança, aí ela quer fazer uma coisa perigosa, você fala: não, brinca comigo. Entendeu? Você não quer brincar naquele momento. Mas você precisa distrair a criança, porque senão ela vai ficar insistindo em ir lá no lugar perigoso.
Você fala, não, vem para mim, briga comigo é mais legal, vem comigo. Mesma coisa o Hashem, traz a oferta para mim, só pode fazer para mim, não pode fazer para o outro. Traz para mim, faz para mim, reza para mim, se prostra aqui, isso aí, fica com medo, isso aí, faz tudo que você gosta aqui. Aqui é seguro fazer, não faz lá não, que lá é perigoso. Para poder tirar a idolatria do seio da população. De onde se conclui necessariamente que fossem determinados direitos àqueles que fossem consagrados ao templo. Por isso que precisou de ter sacerdote, levita. Não porque é realmente necessário, mas sim porque, bom, já que todo mundo vai trazer oferta num lugar só, precisa ter um pessoal para organizar essa bagunça aí, porque senão como é que vai fazer isso daí? Então, na medida da providência, foi alcançado e apagar a reminiscência da idolatria e se consolidasse o grande e verdadeiro princípio da nossa confiança, que é a existência e a unicidade do divino. Pois as pessoas não sentiam repulsa ou temor pela abolição dos rituais que estavam acostumadas e eram os únicos que elas conheciam. Então, não preciso ler tudo, mas eu acho que isso deu para entender por que o Rambam, então, dizia que não precisava fazer oferta. Que, na verdade, a essência da religião é a reflexão íntima, é você conhecer você mesmo. Veja, isso é judaísmo raiz. Né? E essa visão lúcida e clara do Rambam foi absolutamente rejeitada pelo judaísmo na maioria das vertentes. Por isso que o judaísmo hoje é tão idólatra, por isso que tem tanto charlatão, por isso que tem tanto mistificador, não é? E por isso que tem tanta briga. Briga por causa de ritual, briga porque você não fez aquilo, você não come isso, você não faz aquilo. Como se isso tivesse algum tipo de valor ontológico. E a nossa tradição, os nossos mestres, como o Rishon, o Rambam, esclarece que não, gente, não é isso. O divino é muito maior do que qualquer tipo de ritual. Nós temos que ter essa lucidez. E essa capacidade de desvencilhar-se de rituais é a mesma capacidade de desvencilhar-se de crenças e opiniões através do estudo e do conhecimento. Então, a pessoa sabe lidar com contradições. O texto falou assim, o outro falou assado. Ótimo, eu não me apego a nenhuma das duas opiniões. Eu fico em aberto. Eu abraço a dúvida. Eu não sei. E é muito, como dizia o Rambam Gamaliel no Talmud, não é? Ensina a tua língua a dizer eu não sei do que falar do que você não sabe. Né? Diga eu não sei. Né? Eu não sei qual é a solução. Isso é muito mais bonito, isso é muito mais nobre, isso nos aproxima mais do Hashem. Bom, meus amigos, foi uma excelente reflexão. Nós chegamos ao final deste, mais um capítulo aí do Reason Above All. Próximo capítulo, nós vamos falar sobre o filho do Shaul, olha lá, e as ações do Shaul. Por que o divino pune o filho do Shaul? Por causa dos atos do Shaul. Uma coisa também cabeluda da Bíblia hebraica, difícil de entender, sem racionalidade, né? Com racionalidade é bem fácil. Nós vamos explorar esses temas e o que está relacionado com isso na nossa próxima aula, na próxima quinta. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Que nos presenteou com a sua atenção, com a sua presença, e isso é o que há de mais importante que um ser humano pode fazer por outro, dar-lhe atenção, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado aos nossos colaboradores, porque sem os nossos colaboradores nós não existimos, né? Não existe mágica. É um ser humano ajudando o outro ser humano. E nós dependemos, né, dessa ajuda, dessa tzedakah que é feita para manter todos esses projetos que nós criamos de pé e funcionando. E, Bezrat Hashem, mais e mais pessoas possam voluntariamente se sentir convidadas a manter o nosso projeto existindo. Muito agradecido a cada um de vocês. E aos ouvintes posteriores, que vão estar ouvindo isso através do nosso podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Nós teremos, se vocês também quiserem, Sefer Bereshit, né? No Shabbos, tá bom? Mais ou menos nesse horário que nós fazemos, 20, 21. Né? Vamos explorar ainda mais do Sefer Bereshit. Eu tenho postado áudios, mas no 20, isso. Mas, assim, é muito vasto. Nós vamos tentar andar nos outros versos e avançar no conhecimento. Tem muita coisa para explorar no Sefer Bereshit. Então, nos vemos na nossa próxima aula, Bezrat Hashem Yitbarach. Uma boa noite, um bom descanso a cada um de vocês. Shabbat Shalom. E até a próxima, Bezrat Hashem.